Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Olá, olá, minha gente! Cá estamos para mais um episódio aqui do Devaneios Filosóficos e hoje estou aqui bem acompanhada com uma pessoa que gosta de fazer umas polêmicas junto comigo e que hoje a gente vai materializar, já que vocês gostam tanto dessa palavra, a gente vai materializar esse encontro aqui num episódio de podcast de um tema que tem sido bastante polêmico e vamos tentar falar sobre, sem verdades absolutas, sem dizer o que é certo e errado, mas a gente quer conversar com vocês. E para essa conversa hoje eu trago aqui Fabian, que muita gente conhece, mas para quem não conhece, Ami, por favor, se apresente. Quem é você, Ami? Conta pra gente. Ai, amigo, eu achei que você ia começar falando o Fabiano da Brava, né? Que era um pouco mais fácil da galera saber, assim, né? A gente tava conversando disso e às vezes é como que as pessoas reconhecem a gente, né? E não só como a gente se reconhece. Mas primeiro quero E esse é o agradecer. tema de hoje, né, Ami? É Esse é o sobre tema de isso. hoje. Esse é o tema de hoje, Ami. Então, primeiro eu quero agradecer, assim, pelo convite de estar aqui. Eu sempre gosto de trazer discussões interessantes com você, seja numa aula, seja pelo Instagram, seja da forma que a gente consegue fazer isso também, né? Mas com espaço para trocar ideia, né? Para aprofundar. Então, eu sou muito fã desse podcast e para mim é um prazer estar aqui mesmo, assim. É uma honra você ter me chamado, porque sei que difícil acompanhar o pensamento aqui, ó, crítico da minha amiga. Então a gente vai fazer essa tentativa de tentar, né, chegar ali em boas discussões. Mas é isso, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Fabian, eu sou uma pessoa que tá ali dentro das transmasculinidades, das não binariedades, das sapatonices, das mulheridades, porque é isso, né? Eu sempre falo que as identidades, pelo menos as que me compõem, elas estão compondo várias coisas ali do meu corpo, né? Então que tem várias identidades que eu vou puxando também pra dizer do que é essa experiência, né, de ser eu nesse mundo. Então, a gente vai ter uma discussão muito massa. E é isso, né? Sou idealizador, faço o projeto ali da Brava acontecendo no dia a dia junto com muitas outras pessoas incríveis, que são pessoas que dão aulas muito maravilhosas, que compõem também, né, o projeto de outras formas. E é isso, Ami. Não sei mais como me apresentar. A gente já não sei nem como começar fazendo isso, né? Nem a apresentação. Mas você falou uma coisa que eu acho interessante, aí eu vou te perguntar. Você falou sobre você no mundo e tal. Quem que é você no mundo, Ami? Nossa, gente, isso é papo de psicólogo, né? Já começamos aqui a sessão de Ah, hoje, galera. devaneios filosóficos, entendeu? Então vamos filosofar também. Ai, Ami, eu não sei, viu? Acho que eu sou muito capricorniano pra dar uma resposta muito filosófica sobre isso. Mas assim, eu sou uma pessoa que acorda muito cedo. Então, todo dia eu acordo umas 6 horas da manhã. Eu gosto de ter umas 2 horas pra ler um livro. Agora essa rotina tá um pouco bagunçada, mas geralmente eu gosto de fazer isso. Passo meu dia trabalhando, assim como um bom capricorniano. É, Gosto muito de estar com minhas amigas. Gosto muito de fazer filosofia de boteco. Epistemologias etílicas são a base da minha construção de conhecimento, junto com as coisas que acontecem na Brava. Eu sou uma pessoa de ascendência árabe, libanesa, síria-libanesa e armênia. Isso passa muito também, né, pela minha forma de estar no mundo, a forma que a minha família, né, fui constituída dentro da minha família e tudo mais. Óbvio que entendendo, né, os processos raciais aqui enquanto uma leitura dentro da branquitude e tudo, né, que compõe esse corpo. E Ami, não sei, gosto de fazer problematizações, né? Gosto de estar aqui, gosto de conversar com a galera, gosto de estar Ainda num bem, né? grupo, gosto de, né, Uhum. ter coisas pra ler, coisas pra conversar, coisas pra pensar. Gosto de
ficar vendo as tretas da internet. Gente, eu sou fofoqueiro. Eu tô É tentando. isso. É É isso. isso, né? É isso que você quer ouvir, né, pra mim. Eu gosto de uma fofoca, mas eu gosto de uma fofoca ética. Então eu acho que a gente tá É. precisando dessa conversa sobre boas fofocas, essa fofoca, né, dentro dos princípios, inclusive, talvez da psicologia, né? Que você recebe ali a informação, não necessariamente você vai passar ela pra frente, né? Mas você recebe ali Uhum. alguma coisa. E aí você pensa bem, né, o que você vai fazer com essas informações que você tem. Então, eu sou uma pessoa fofoqueira, mas eu sou uma pessoa fofoqueira ética. Não sei, pelo Eu menos eu gosto tenho. muito da minha profissão, porque eu escuto muita gente todos os dias da semana, mas é isso, é um lugar onde é uma escuta afetiva, uma escuta também de elaboração e é profissional. E imagina se eu fosse fofoqueira e se essas escutas fossem publicizadas por mesmo com autorização, principalmente com autorização e tal. O mundo não ia dar tempo, né? Mas aí eu aprendo muito, sabe? Eu acho bom isso também, da gente escutar outras pessoas, porque são pessoas muito diferentes de mim, algumas menos, outras mais, e a gente aprende, sabe? E partir desse lugar para a gente entender, a partir do que a gente vai falar hoje, o que que é essa coisa de eu posso, por ser Andreone Teles Medrado, você por ser Fabiana, a gente pode dizer que a comunidade trans, onde a gente está inserido, ela é a nossa referência, nós somos referência dela, a gente não pode, né? Eu posso ter uma vivência, seja qual for. Essa vivência não diz sobre todo mundo. Pode ser que alguém se identifique, mas eu não produzo a partir daí, né? A gente produz a partir de elaborações em conjunto, como diz Caru, em bando, né? A gente vai produzir no bando. E é sobre algo parecido com isso que a gente quer pensar hoje. A gente quer pensar, como diz o título prévio, pode ser que mude, do nosso episódio de hoje, que é: pode haver pessoas trans binárias? E a ideia não é a gente trazer nenhum tipo de afirmação a partir da nossa vivência específica, nem trazer uma verdade absoluta, e nem dizer sobre a binaridade como uma categoria fixa. A gente quer expandir. E para a gente expandir isso aqui, acho que é bom colocar, né, de onde que a gente parte, igual você falou. Eu estou partindo da não binaridade também, da travestilidade, porque para algumas pessoas, travestis não são pessoas não binárias. Eu parto do princípio, assim como eu já conversei com uma amiga que também é travesti, de que a travestilidade, ser travesti, foi o modo lúdico que eu encontrei para ser uma pessoa não binária. Outras pessoas vão encontrar transmasculinidade, vão encontrar outros lugares, vão se posicionar de um jeito assim que para cada pessoa vai fazer mais sentido, né? Então eu sou uma travesti que coloco como não binária também, porque para mim é isso. Só que aí fica essa tensão. Existem então pessoas assim? Para quem não viu, lá no meu perfil de Instagram tem um post que está escrito pessoas transbinárias? É uma pergunta. E aí eu fiz esse post esses dias. E eu recebi alguns comentários nesse post, né? E eu separei três comentários que falaram aqui, que eu acho que é interessante a gente pensar sobre como que eles estão posicionados, e depois a gente começa falando um pouco sobre o nosso tema. Posso ler os comentários, amigo? Você quer fazer algum comentário antes? Não, vamos aos comentários que eu também quero ouvir esses comentários. Foram três, basicamente, feitos por pessoas trans travestis, tá? Eu acho que é bom posicionar isso. Eu não vou falar a questão da raça, porque eu não sei como cada pessoa se identifica, mas enfim. Tá, um dos comentários fala assim: oi, professora, vou escrever assim porque te considero uma pro. Aí dá risadinha. Eu discordo de parte desse discurso. Para mim, com base em construção e materialidade de gênero, que essa palavra é, né? A binariedade é um delírio que nem mesmo héteros cis cumprem. Para mim, toda transgeneridade tem um papel não binário e de quebra de contratos jurídicos, médicos, sociais. Espero um dia ter a honra de sentar para tomar um café com você, um dia para a gente falar sobre. A gente sempre habla sobre, a vida é corrida, mas a gente consegue. Aí uma outra pessoa comenta: nenhuma pessoa trans é binária. As que estão nessa ótica ou ótima são consequências de apenas reproduzirem o sistema. E um outro comentário que é dessa mesma pessoa falou assim: deve ser brisa de quem transicionou ontem. Eu no começo tinha essa visão turva, mas o tempo é vinho. Pode ser que alguém pense que foi a Luna Ventura que fez esse comentário, mas pior que não foi, porque ela super falaria isso, né?
E aí a gente quer começar daqui, né? Hoje a gente quer falar com quem nos escuta sobre esse tema que nos atravessa, nos desafia e que tem gerado bastante, vamos chamar entre aspas, confusão, se pode haver pessoas transbinárias. Será que toda transgeneridade precisa necessariamente romper, ou será que ela rompe de fato com o binarismo de gênero? E o que é exatamente esse binarismo que a gente fala tanto? E aí a gente quer abrir esse debate e tem até aquela frase, né? Não se nasce mulher, torna-se, que é a frase que todo mundo usa na hora de pensar a vida, só que na hora de pensar os efeitos discursivos do colonialismo, parece que essa frase ela é meio colocada ali debaixo do pano para as pessoas, né, pensarem sobre isso. E aí eu quero dizer que, gente, eu acho que pode existir pessoas trans que atuam ali no binarismo. E como vai dizer Butler no livro Desfazendo o Gênero, a gente traz referências também para quem quiser. A questão não é como podemos tornar o gênero mais fluido, mas como certas vidas são tornadas inteligíveis apenas quando encaixadas nos moldes do que conta como gênero reconhecível. Então, se o binarismo é um regime, quem somos nós para afirmar que não há agência ou que não há subjetividade na sua encenação, também por pessoas trans? Por que que a gente recusa às pessoas trans um direito, vamos chamar assim, de performar o binarismo se não recusamos a mesma coisa para as pessoas cis? E aí fica aquela coisa, né, Ami? Será que binarismo é uma coisa que é do poder das pessoas cis? Porque a gente já conversou em outro momento que tem pessoas cisgêneras que, talvez por nomeação, seja lá o que for, não performam exatamente um binarismo. Mas aí eu quero te ouvir, amigo. Não, eu acho que é isso, né? Acho que esse é um assunto difícil, porque é difícil a gente dizer de uma comunidade, né? Então, eu acho que é importante, como você disse no começo, né, de não levar enquanto uma verdade absoluta, mas enquanto elaborações que também estão sendo compartilhadas, né? Coisas que podem Sim. fazer com que a gente, com que a gente ouça outras coisas e que a gente pense sobre outras coisas, mas que também é isso, né? Que a gente coloque o que tá sentindo, percebendo, né? Mas eu acho que tem uma coisa, né, que sempre me pega bastante, que é óbvio, né? O fato de sermos pessoas trans já tira a gente dentro dos lugares da cisgeneridade. Isso não me parece dizer de uma subjetividade ou de uma forma de perceber o mundo e tudo mais que é binária ou que tá reproduzindo a binariedade ou qualquer coisa que seja sentido, tá enquadrando essas pessoas enquanto, né, tá enquadrando enquanto a cisgeneridade, porque não é isso, né? A gente fala assim, homens trans ou, sei lá, como que a gente vai colocar isso, né? Homens trans, mulheres trans, por estarem dentro da categoria homem, são necessariamente pessoas binárias e estão dentro, tipo, sendo colocados em equivalência com a cisgeneridade. Não é isso. Inclusive, eu acho que não parte nem das próprias categorias, né? Eu acho que você tem uma frase, né? Como a gente traz referências, você falou dessa de Butler, né? E eu lembrei da Lugones quando ela diz para pensar, né, de uma forma colonial, da imposição colonial do gênero e tudo mais, né, que ela diz só os civilizados são homens ou mulheres, né, homens e mulheres. E isso também para entender, né, o quanto que o gênero vem enquanto uma imposição e essas próprias categorias também, né, enquanto imposições que podiam não estar existindo dentro de outras sociedades, né? Podiam não, né? Gênero é as formas de organização podiam ser diferentes, podiam ter diferenças e tudo mais, podiam ter inclusive hierarquias, mas a forma como o gênero é imposto, né? Enquanto também uma verdade absoluta, é, também é isso, né? Existiu. Tá aí. A gente sabe, né, dos processos de colonização. Então, eu acho que trabalhar com essas categorias, e a gente pode, óbvio, né, olhar para elas e pensar assim, como que a gente faz? A gente pode negar elas, a gente pode falar assim, não, isso daqui é uma invenção, eu não quero estar dentro delas, ou a gente pode tentar implodir elas por dentro, né, de dentro, e falar assim, não, para mim é importante estar dentro dessa categoria, porque eu vou tensionar essa categoria, de dentro dessa categoria eu vou mostrar que existem muitos jeitos de ser homem que não seja um homem cisgênero, branco, que reproduz um tipo de masculinidade, sem deficiência, magro, não sei o quê, tipo, corpo normativo, então tem formas também que eu acho, né, que mesmo que se utilize de uma categoria que tá ali, né, do homem e mulher, isso não necessariamente, pra mim, pelo menos, carrega um taxativo de você é uma pessoa binária. Eu acho que não é nesse lugar que eu tô elaborando também. Mas o que eu penso um pouco e acho que fica um questionamento que eu também quero ouvir de Andreone, né? Como que a gente. Por que que essa discussão aparece?
Tipo, por que estamos debatendo isso? Então, o que que acontece que a galera não binária, e isso a gente sabe que existem muitas pessoas trans que não reconhecem as não binariedades enquanto legítimas, né? Enquanto trans o suficiente, ou não sei o que é isso, não é dizendo que todas as pessoas não binárias se reconhecem enquanto trans, porque não é verdade também, né? Tem pessoas não binárias que também não querem estar dentro da categoria trans, não se reconhecem dentro da transgeneridade e é isso, gente. A autodeterminação também é importante para que a gente consiga, né? Mesmo que eu não entenda algumas das coisas, não preciso entender tudo, né? Não é sobre compreensão. Vamos trazer aqui. Você falou de Caru, vou trazer Caru de novo para trazer a palavra de Glissant, e aí a gente fala aqui de opacidade, mas é um pouco nesse sentido, assim, por que que essa discussão está acontecendo e por que que pessoas trans estão tendo que falar assim, pessoas trans não são binárias. E o que que isso produz dentro dessa discussão que a gente tem de pessoas não binárias falando, não me sinto reconhecido, não me sinto dentro de uma comunidade ou sofrendo ataques de pessoas, sofrendo ataques, né, sofrendo deslegitimações de pessoas, outras pessoas trans falando que não são trans o suficiente, ou que não são trans, ou que não deviam estar dentro dessa categoria. Então, o que está acontecendo aqui, né? Por que que a gente está tendo essa discussão? Eu acho que é interessante levantar isso, né? Pra gente pensar por que que isso está sendo debatido também. Mas eu acho que eu não respondi o que você tinha para me perguntar, né? Não, nem foi uma pergunta propriamente. Aqui é isso, a elaboração é livre. E é bom que seja, né? É bom que a gente também possa fazer isso. E acho interessante quando você fala assim, né? Por que que será que esse debate ele tem aparecido e tal? Porque desde muito cedo, né, quando eu vou começar a estudar esses assuntos, eu tenho reparado muito sobre essas questões de gênero, sobre uma certa resistência das pessoas em não se dizerem pessoas não binárias. E aí a gente está pensando a não binaridade como uma categoria política e que tem a sua vertente identitária. Tem a sua vertente identitária onde uma pessoa que não quer se identificar, que não se identifica de fato como homem ou como mulher. Nenhum desses extremos, nem homem trans e nem mulher trans. Tem várias pessoas transmasculinas que falam: não, mas eu não sou um homem, eu sou uma pessoa transmasculina. Não sou uma mulher, eu sou uma pessoa transfeminina. Ou sou uma pessoa não binária. Só que as pessoas têm muito esse lugar, né, de por que que existe tanto, e essa é a minha discussão também, por que que existe tanto a recusa à não binaridade? Porque a pergunta é essa, as pessoas que estão falando, então, que não existem pessoas trans binárias, estão dizendo, então, que todas as pessoas trans são não binárias? O que que a gente está chamando? Porque acho que é isso que faz diferença. O que que a gente está chamando de realmente ser não binário? Porque a impressão que me dá quando eu vejo as respostas, os comentários e as falas, e perfis como pessoas de Luna Ventura, e aí uma vez eu falei sobre ela num episódio aqui, quando ela disse que por ser uma pessoa branca, ela não usufrui por ser uma pessoa trans branca, ela não usufrui da branquitude, aí eu vejo que as coisas estão se confundindo. E aí vem uma pessoa e falou assim, ah, vocês ficam batendo numa travesti, não sei o quê. E eu falo, não, gente, a gente está debatendo, a gente está discutindo. Não é porque uma pessoa é trans, travesti, transmasculina, seja lá o que for, que ela realmente está falando uma coisa que, primeiro, como a gente disse, representa a comunidade, e segundo, que tem sentido. Porque se a gente faz isso, a gente está caindo num essencialismo tão perigoso de achar que pessoas trans têm que ser perfeitas, de que pessoas trans sempre têm que saber o que estão falando, de que pessoas trans sempre têm que ter um posicionamento afinado e que têm que saber profundamente o que é gênero. Não, nem toda pessoa trans leu alguma coisa na vida sobre, eu ia falar ideologia de gênero, sobre estudos de gênero, sobre transfeminismos, transmovimentos. Nem todo mundo que é trans sequer sabe pensar, falar assim, o que que é gênero? Às vezes a pessoa não pensa sobre. E tá tudo bem, porque a pessoa ela está existindo no mundo, ela não está ali devendo nenhuma satisfação. E aí, quando eu penso nesse debate, é nesse sentido, de falar assim, tá, existe algo então que a gente possa pensar na chave da recusa da não binaridade. Mas comenta aí, amigo, que aí depois eu quero comentar sobre uma coisa da questão biológica, né? Que aí eu vou falar da questão da biologia, mas eu quero te ouvir primeiro. Não, é isso, né? Eu acho que é uma, inclusive uma expectativa bem colonial, né? De que as comunidades, elas precisam, uma pessoa diz por toda uma comunidade, né? E que aí você homogeneiza uma experiência. Você tem, né, experiências muito diversas, são as experiências, inclusive, muitas formas de se identificar diferentes, né? São as experiências das transgeneridades, né? Que é isso, você vai ter sempre autoidentificações que
tão para além das compreensões de uma ou outra pessoa, né? Que a gente não vai, a gente não consegue nem acompanhar, assim, direito o que tá acontecendo, né? Mas é isso, surge algo e fala assim, ah, não, me identifico dessa forma. E você fala assim, interessante, né? Não tinha pensado sobre isso, não é o que passa por mim ou dentro das minhas elaborações e tudo mais, mas não homogeneizar essa comunidade me parece um dos pontos mais importantes, assim, para a gente, inclusive, reconhecer as diferenças, né? E como que essas diferenças, porque a gente tá falando aqui de categorias que, gente, eu sei que no limite, tudo isso é inventado. Desde o sexo, né? O sexo como a gente tem o Total, amigo. sexo, né? Então, tipo, virar e falar assim, ah, não, porque tem dois sexos, né? Homem e mulher, ou já nasceu com dois gêneros, ou alguma coisa assim. Eu fico assim, meu Deus, gente, peraí, surtamos um pouquinho aqui, calma. Nem se a gente for, né, dentro das próprias invenções, das próprias ficções, a gente já não tem dois, né? E aí, que apagamento que acontece com as pessoas intersexo o tempo inteiro, né? Dentro desse tipo de discurso, né? E aí, eu acho que é isso, né? No limite, essas categorias, elas são categorias que são impostas, que são inventadas, né? E que precisam ser reiteradas. Se elas não precisassem ser tão reiteradas, a gente não teria, né, o tempo inteiro pessoas falando, né? Não, meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Ou meninos precisam agir de tal forma e meninas precisam agir de tal forma. Então, o gênero, né? E isso que a gente está dizendo enquanto ficções, elas são ficções que elas são reiteradas e que elas causam tanto medo que pessoas trans são grandes ameaças. Pessoas, não só pessoas trans, mas as pessoas que estão fora das normas e expectativas de gênero, sendo pessoas trans ou não, mas que não correspondem às expectativas do que é uma mulher feminina ou qualquer coisa assim, né? Não sei dizer direito, porque eu nunca fui, mas ou, né, o que se espera de uma pessoa, de um homem e tudo mais, né? Um homem cisgênero. Então, as pessoas que já fogem desses, né, são também muito frágeis, né? Então, os gêneros, né, da forma que são colocados, a ameaça ela é grande porque é fácil ameaçar um sistema que me parece, né, ao mesmo tempo tão complexo, com tantas coisas ali, né, e tantas imposições, ao mesmo tempo com uma fragilidade, né, que você sai ali um pouquinho, você já não é mulher o suficiente, você já não é homem o suficiente, né? Raça tem tudo a ver com isso, né? Então, muitas coisas ali que compõem essas ficções de gênero. E aí eu acho que é importante também dizer disso, assim, que a gente também está trabalhando em cima, ou trazendo percepções que são em cima de coisas que a gente está percebendo, mas que não quer dizer que, para mim, nenhuma pessoa é binária, né? Porque, assim, ou não deveria ser, né? Porque o binarismo, ele nem deveria existir, ele também é uma imposição. Mas já que a gente tá vivendo nesse mundinho aqui, né, colonial e tudo mais, né, todo mundo meio que, óbvio que com suas diferenças, mas participando também aqui desse processo, isso produz coisas na gente, né? E essas coisas que estão sendo produzidas, eu acho que é sobre isso também que é a vontade de dizer, assim, né? Como que é possível, sei lá, ter uma subjetividade binária, ou ter percepções binárias do mundo, ou reproduzir a binariedade, né? Não categorizar, porque eu também não sou trans, né? Enquanto eu não me. Não, tô falando só de mim, tá, gente? Não tô dizendo aqui que é uma verdade absoluta de ninguém. Mas É isso, Vi. que é isso, a gente tem que ficar reforçando isso, né? Mas quando eu digo, né, quando eu me apresento e falo, estou ali dentro das transgeneridades, das transmasculinidades, das não binariedades, é porque eu entendo que essas identidades são identidades que compõem o meu corpo, mas que amanhã ela pode ser outra identidade, eu posso me identificar de outra forma, e eu posso já ter me identificado de outra forma. Então, que tudo isso está compondo junto o que é esse corpo, né? E mesmo que a gente desista do gênero, porque existe esse termo, né? Desistir do gênero não significa que o gênero vai ser aniquilado. Eu sair na rua amanhã falando, eu não quero saber de gênero, não quero pensar sobre, não existe nada disso, tudo a ficção que de fato é, como você falou, não me impede de ter todas as materialidades sobre o meu corpo, porque tá para além do sujeito. E aí a gente vai ter que pensar, né, se a gente quer ficar nessa lógica branca, kantiana, do sujeito pré-discursivo, que é aquele sujeito que ele já tem uma essência, ele já tem a sua marca produzida, ele já está feito e então ele só cresce, ou se a gente vai pensar sujeito a partir da relação, que é um sujeito discursivo, que ele se faz no discurso, e discurso é necessariamente relação. Né? A gente se faz enquanto a gente se movimenta. Tem até uma passagem do livro da Mari Luz Esteban, que a tradução do livro seria Feminismo e Transformações Políticas, que ela vai falar assim, né? Abre aspas. Analisar uma sociedade ou uma cultura implica ir além do nível normativo, simbólico ou sociológico. Da mesma forma, os seres humanos não são um mero veículo de ideias ou símbolos. A vida tem uma dimensão corporal, emocional e material, uma dimensão performativa e produtiva.
o que sentimos, o que fazemos e pensamos, e vice-versa. Isso influencia. Então, eu posso ter uma nomeação sobre uma certa identidade, eu posso ter uma referência sobre uma certa identidade, só que o modo como eu estou me relacionando com o mundo também afeta essa identidade, né? Aí a gente pode falar de materialidade de gênero, que é o que as pessoas geralmente usam para falar sobre o que que é ser trans, o que que não é. E aí eu acho que as pessoas confundem isso, né? Em vez de, sei lá, dar uma lida em Teresa de Lauretis, dar uma lida em Butler, dar uma lida ali em Bonassi, para a gente pensar o que que são essas coisas de materialidade de gênero, que as pessoas atribuem quase que um sentido de valor sobre materialidade de gênero, sendo que materialidade de gênero é como a gente descreve o processo pelo qual o nosso gênero acaba se expressando pelo nosso corpo, e o gênero é uma categoria simbólica e abstrata. Para ele ser algo concreto, a gente tem que materializar. Então, a pessoa que tem uma barba ou que não tem uma barba, que tem seios ou não, que coloca adereços tipo estéticos, brincos, que faz implante, seja lá qual for, essa pessoa está materializando um gênero. Independente de qual seja o objetivo dessa pessoa, ela está informando ao mundo alguma coisa. Um corpo que nasce com uma certa morfologia e esse corpo ele tem uma inserção discursiva do que se espera para aquela morfologia, igual você falou, o que se espera para o que se chama de menino ou menina, homem e mulher, é uma imposição que foi construída historicamente a partir de uma materialização. É uma coisa que tem que ser neuroticamente produzida, naquela produção repetitiva, insistente, punitiva, vigilante e tudo mais, para que a categoria homem e mulher, como a gente conhece hoje, ela faça sentido. Se a gente deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem, dificilmente elas vão se adequar. Se não houvesse esse sistema de punição, repressão e vigilância, dificilmente elas vão se adequar no modelo que é esse binarismo, e dessa diferença sexual homem e mulher. Porque não é simples. Não é simples você acordar todo dia e falar assim, ah, eu não posso sair assim por causa disso, não posso fazer isso por causa daquilo, porque tem essa materialidade que é imposta. Mas aí algumas pessoas pegam essa ideia de materialidade, que ela não foi construída para sustentar a própria cisgeneridade, ela é só um acontecimento. E aí as pessoas transportam isso para o mundo trans, para a vivência trans e não cis, e não hegemônica, achando que existe um modelo de materialidade que te torna uma pessoa trans, que te torna uma pessoa trans masculina. Sem tal materialidade, você não poderia ser isso. E como a gente percebe que, na verdade, a gente está reproduzindo essas lógicas. Quando a pessoa fala assim, não, porque não existem mais de dois gêneros ou sexos. Eu acho que sexo biológico não existe, né, de fato. Porque o sexo, ele não é biológico. O que é biológico é o seu cromossomo, é a sua genital, isso é biológico. Mas o que transformou aquilo em sexo foi uma categoria política. Ah, mas a ciência é neutra. Nunca. Nunca, nunca, nunca. A ciência ela é política e ela cria sexo para categorizar. A ideia é essa, desde Linneu, lá na França, em 1800 e pouco, até hoje a gente vai perceber, 1700 e pouco, né? Vai perceber até hoje que essa classificação ocidental do corpo, ela cumpre os papéis de que o ser humano tem que ser posicionado numa escala. Aristóteles já falava isso, né? A tradição branca é uma tradição de classificação. As pessoas pegam como um modelo, mas ela é classificatória. E se você cria um grupo, no mínimo você tem dois. Não tem como você criar um grupo e ficar só com isso. No mínimo você tem o nós e os elos. No mínimo você tem o homem e o que não é homem, e pode ser geralmente o homem e a mulher, e a gente precisa saber disso. E a própria medicina não dá conta. Eu estava conversando ontem, se eu não me engano, com a pessoa falando numa entrevista que eu dei, falando sobre essa questão de como que a ideia de síndrome em si, o conceito síndrome é um conceito neutro. Por que neutro? Síndrome significa uma certa condição, no caso da medicina, né? Uma condição de saúde fisiológica, corporal, que ela tem multifatores. Ela não é explicada só pela genética, só pela fisiologia, só pelo ambiente, só pelo comportamento. Ela é multifatorial. E aí isso se chama de síndrome. Só que a síndrome, ela se torna política no momento em que os corpos nomeados como corpos que produzem alguma síndrome são corpos que destoam, que decidem em relação ao modelo hegemônico. Então, se a gente tem um modelo hegemônico que vai dizer que pessoas X, Y são consideradas categoria masculino, macho, homem,
E pessoas XX são pessoas na categoria feminino, fêmea, mulher. Quando você tem uma pessoa com cromossomo XXY, aí já não é mais um nenhum nem outro. Eles vão chamar de síndrome. Síndrome de Klinefelter. Uma pessoa que só tem um cromossomo X já não é nenhuma coisa nem outra. É síndrome de Turner, ou síndrome de Edwards, ou síndrome de Down, ou síndrome do triplo X, síndrome do supermacho. É sempre uma síndrome porque coloca para fora desse lugar onde existe o que é um homem e mulher. E aí a gente pergunta: existem só dois gêneros? Esses exemplos que eu dei são poucos, tá? E aí eu tô falando de exemplos cromossômicos. E aí, quando a gente vai pensar a intersexualidade, é nesse sentido também. A intersexualidade são pessoas que não estão nesse lugar que é uma coisa ou outra. Como que existem só dois gêneros? Só duas categorias, né? Até mesmo uma pessoa que está ali na sua estética do que se nomearia como mulher, pode ser uma pessoa que tem o que eles chamam de síndrome de insensibilidade ao andrógeno. O corpo vai ser um corpo de uma estética feminina, segundo essa norma, mas é um corpo que apresenta cromossomo XY. Então, a própria categoria ela não se sustenta, por isso que não existe sexo biológico, ele é sexo político. É uma categoria biopolítica ou biológica. E aí, quando a gente está falando de não binaridade, a gente não está falando disso. Eu não estou falando, ou melhor, não estou falando só disso. Senão a gente vai insistir na diferença sexual como classificadora do ser humano. Ami, você tem que me interromper aí, não deixa eu falar toda hora, não. Não, gente, eu tô aqui tendo a minha aula, tá bom, galera? É bom, né, tá com a Pro também aqui, né, a professora. É, mas a De minha aqui me nada. perdoa quando você falou, sempre agradecendo, né? É, você me perdeu ali quando você falou da síndrome do supermacho. Eu fiquei assim, meu Deus, gente, o que que aconteceu aqui? Uhum. Aí eu lembrei que esses dias eu tava comprando um perfume, e aí no perfume falava assim, que era uma fragrância que transmite confiança e masculinidade. E aí, gente, eu acho que foi assim que eu recebi a minha masculinidade. A Ai, partir Ami. do Sim. perfume, foi esse perfume que trouxe pra mim a confiança e a masculinidade que eu precisava pra habitar esse mundo enquanto uma pessoa masculina. Mas Tá vendo, Ami? São soluções, né? Pra gente, eu quero ser pessoa masculina. Toma esse perfume. exatamente. E aí a gente vê como as coisas são. É isso, né? Elas são realmente muito frágeis, né? Porque é a partir de um. É o cheiro, né? O cheiro é o cheiro que você reconhece com esse cheiro masculino e tudo mais. E os signos que estão aqui colocados, né? Mas acho que vale pensar assim com você, né? Nesses lugares das não binariedades e como que. Dentro desse momento, né, de classificação, de quem que é trans o suficiente, quem que não é trans o suficiente, mas parece que se tira um pouco desses próprios reconhecimentos das ficções dos gêneros, né? E que tem formas diferentes da gente habitar essa não identificação, né? Essa recusa ao gênero, né? Do nascimento, né? Foi assignado, atribuído, né? Colocado pra gente, goela abaixo. Imposto. Imposto, né? Imposto. Essa é a palavra que eu tava procurando. Aham. Imposto ao nascimento. E que vão ter vários jeitos também da gente fazer isso. E aí, esperar que todas as pessoas, talvez seja um novo processo, né, de homogeneização da própria comunidade, que é esperar que as pessoas ajam da mesma forma, né, que todo mundo tenha os mesmos desejos e que todo mundo tenha as mesmas vontades e a mesma forma de habitar o mundo e que as violências, elas vão. Para ser legitimado, a gente vai ter que olhar para a violência e legitimar a partir de um tipo de violência, que é um tipo de violência específico, e não é dizendo que as violências elas não são diferentes, elas são diferentes, mas é sobre reconhecer as próprias diferenças que a violência de estar no mundo e não se adequar à norma vai causar em pessoas de formas diferentes. Então, é isso, assim, tem diferenças da forma que pessoas transmasculinas, pessoas não binárias que performam uma masculinidade ou algo nesse sentido, né, que se entendem dentro desse lugar. É até esquisito falar esses nomes, porque é tudo tão é isso, né? De uma masculinidade que você entende enquanto masculino, não sei o que, é muito. A gente tem uma linguagem que é uma linguagem, essa linguagem do colonizador que a gente vai mexendo também, né? Óbvio que não é mais a mesma coisa que foi imposta, mas ela veio já dizimando tantas outras possibilidades, né? E tantas outras linguagens que tinham dentro desse território que a gente chama, né, nesse momento de Brasil. Mas é isso, né? Às vezes falta também repertório, falta formas de colocar essas o que a gente sente e tudo mais, né, de um jeito que a linguagem dê conta. Então, parece que o tempo inteiro a gente tá ali dizendo, e eu fico.
tomando muito cuidado com isso para não dizer algo que estabeleça, né, que feche, e sim que abre, né, as possibilidades. Então, é difícil mesmo a gente ficar procurando nomes para dizer das nossas experiências, né, e achar que as outras pessoas vão entender a partir disso, né, e a gente precisa ser reconhecido, porque também ser reconhecido, por mais que a gente esteja aqui, né, querendo direito à opacidade, ser reconhecido dentro desse sistema também traz um tipo de segurança, né, pra gente dentro. Então, são camadas complexas. Mas que é isso, né? As transmasculinidades, as transfeminilidades vão sofrer violências de formas diferentes. Isso não quer dizer que uma é mais certa e outra é mais errada, ou que uma é melhor que outra é pior, que uma te legitima enquanto mais trans do que outra. Mas que a gente precisa reconhecer que isso vai produzir sofrimentos diferentes também, né? E formas de estar no mundo diferentes. Isso é parte também, né, desse processo da gente não homogeneizar uma experiência trans, até porque a gente tem, né, trajetórias diferentes, trajetórias dentro dessas duas comunidades, mas enquanto pessoas mesmo, né? Enquanto dentro das próprias comunidades, dentro da transgeneridade, a gente vai ter vivências muito diferentes que vão passar por tantos outros marcadores, inclusive, né? Sociais da diferença. Então, achar que vai ter um jeito único ou um jeito certo, né? Que vai dar conta de dizer dessa experiência. Eu fico até me perguntando assim, eu enquanto uma pessoa lida, né? Hoje na rua, quando eu saio, as pessoas geralmente não erram mais meu pronome, né? No sentido, elas não acertam, enquanto um pronome é o elo, o delo, né? Os pronomes não binários que a gente tem e tudo mais, então elas não vão acertar nesse sentido. Mas elas não me chamam mais no feminino, então elas me reconhecem de alguma forma enquanto um homem. E isso tá produzindo, isso significa coisas também, né? Eu ter um acesso a partir dessa experiência é alguma coisa. A minha experiência, né, pelo menos, é de que elas não me reconhecem enquanto um homem cisgênero heterossexual. Geralmente, eu sinto que o que elas me colocam é no lugar de viado, gay, né? Sei lá, tipo, uma bicha meio afeminada, assim, não sei, mas não é num lugar de uma masculinidade hegemônica, isso eu tenho certeza, porque não é assim que me tratam, né? Mas isso produz coisas também, né? E aí eu fico me perguntando, qual que é a diferença de eu estar na rua? E aí é uma pergunta mesmo, tá? São coisas que ficam na minha cabeça. Eu tá na rua, e se eu for levar em consideração apenas o corpo e aquilo ali que estão olhando pra mim e dizendo sobre isso, qual que é a diferença entre eu estar com essa estética que eu tenho e uma pessoa não binária que não fez nenhum tipo de uso de hormônios ou qualquer coisa nesse sentido e que tem uma estética que as pessoas também leem enquanto uma estética masculina? Se o que eu tô olhando é pra essa forma apenas de interpretação do outro sobre mim, e sem levar em consideração tantas outras coisas que passam pelo meu corpo, e toda a forma de construção de uma subjetividade, das coisas que eu penso, das pessoas que são próximas de mim, das coisas que eu elaboro, minhas amigas, os círculos que eu faço parte. Se nada disso está sendo levado em consideração, se é só essa interpelação do outro sobre mim, eu caí na lógica cisgênera de novo, de que a partir do olhar do outro eu virei um homem. E isso é uma das coisas que as pessoas transmasculinas, e ó, incluo, né, quando eu tô dizendo transmasculino, tô dizendo de homens trans, né, porque tá todo mundo dentro ali também, pelo menos a forma que eu aprendi era essa, né, que todo mundo tá dentro das transmasculinidades, mas pode ser que não, né, pode ser que tenham homens trans também que não se reconheçam dentro da categoria transmasculina, mas é isso, né, fica aqui aberto pra isso. Mas que a gente, enquanto pessoas transmasculinas, enquanto homens trans, somos muito colocados no lugar de uma... perto lá de um homem cisgênero, né? Enquanto um alinhamento com o opressor, enquanto um alinhamento com a masculinidade, que é uma masculinidade hegemônica e opressiva e tudo mais, dentro dessa linha de gênero que já é uma linha de uma diferença binária e uma diferença colonial do gênero, né? Onde você tem uma hierarquia muito, né, colocada ali e que o fato de você performar ou você ter uma estética masculina já te coloca nesse lugar, né? Como se não houvesse nada. Como se esse corpo não produzisse outra coisa por ser um corpo trans. E aí eu gosto até quando o João Nery, ele inverte, né? Ele fala de transhomem e não homem trans. Eu acho isso interessante, assim, também, né? Porque é isso, né? Traz o trans no começo, assim, pra marcar de um outro jeito, né? Eu nem sei se era sobre isso que ele tava pensando e tudo mais, né? Mas pra mim chega desse jeito, assim, né? Uma diferenciação, assim, que parece pequena, mas é isso, né? Coloca enquanto transhomem. Eu acho interessante isso que ele faz. Pra marcar que é isso, né? É um corpo trans, né? Somos pessoas que não estamos ali de acordo com as normas, com as expectativas de gênero. E só de romper isso já é uma coisa, né, que gera algo na gente, né? Enunciar isso, pedir para as pessoas te chamarem de outro jeito, né? Mesmo que não haja mudanças no hormônio e tudo mais, né? Eu acho que tem várias coisas referente a acesso que falta nessa discussão. Que é quando vai se dizer disso, né? Tipo, quem que tem acesso, quem que tem possibilidade, quem que tem. É isso, né? São pessoas complexas que a gente tá vivendo num mundo que é um para pessoas de formas diferentes, né? Então achar que a sua régua vai medir o outro, me parece
no mínimo complexo, eu vou usar essa palavra. Vamos chamar de colonialista, né? É isso, amigo, viu? Que bom que a gente é uma boa duplinha. É. E aí, né, você falando isso de como a sociedade encaixa as transmasculinidades de modo geral, eu lembrei de um post que uma colega fez ontem, que acho que a intenção foi boa, mas tem um estereótipo ali ainda. A colega colocou assim, né? Transfobia é misoginia. Homens trans raramente são excluídos de seus direitos. Ver mulheres celebrando a decisão do Reino Unido sobre a materialidade biológica do ser mulher me enoja. Por isso que reafirmo, radifens são as feministas da extrema direita, né? Beleza, tá tudo legal, menos essa parte de que homens trans raramente são excluídos dos seus direitos, sendo que a gente vê um pouco o contrário, né? A gente vê outra coisa por aí, quando a gente vai falar saúde pública, quando a gente vai falar mesmo de afeto, quando vai falar de várias outras categorias. E o que eu achei curioso é que nesse post, eu fui ler o comentário, né, que a sociedade, ela ferve nos comentários, ela tá fermentando ali. E tem muita gente falando que, na verdade, que como assim você vai ser feminista de extrema direita? Dá para ser a mesma coisa? E aí é isso, as pessoas acham que por ser feminista você está defendendo o direito do que se chama também meio esquisitamente de progressismo. Você está defendendo o direito das pessoas. E não, gente, o feminismo ele é uma categoria ampla sob disputa. Assim como o gênero, assim como qualquer outra coisa, é uma categoria que está sob disputa. E se ela está sob disputa, qualquer pessoa vai disputar. Não é nem um pouco de se espantar que a JK, né, a famosa, ela vai se posicionar como feminista. Não seria de se espantar se ela se colocasse afirmativamente como feminista. Mas que feminismo que ela defende? Que mulheres que ela defende? E quando a gente está falando da vivência da comunidade trans, eu também acho necessário a gente pensar a comunidade trans agora de modo didático, gente, que me escuta, por favor, didático. Uma categoria como um grupo. Esse grupo tão pluriversal, tão dinâmico, e que dentro deste grupo, nem todas as pessoas trans vão legitimar vivências outras de pessoas trans, porque parece que existe muito isso das pessoas aprender essa lógica colonialista como sua gramática inicial. E essa gramática vai ler e editar, como a gente vê naquele texto, o Manifesto Pós-Transexual, né, de Sandstone, a gente vai ver ali que o gênero é um texto, o corpo é um texto. E se o gênero é um texto, ele é editável. E ele é editável de acordo com a gramática que está lendo aquilo. Porque se você pega esse gênero, chamando nessa metáfora de texto, e joga ele num aplicativo, num documento de Word, só que o seu computador só tem uma gramática binária e cis, ele vai aparecer cheio de linhas vermelhas, dizendo, olha, esse termo está errado, isso está errado, isso está errado. E aí você vai ter que se atualizar, pensar e colocar para cada palavrinha e conceito, adicionar ao dicionário. Ignorar uma vez. E é nesse sentido próprio. Então, quando a gente fala de uma pessoa trans binária, a gente está falando dessa binariedade como um discurso que está para muito além do que é o corpo, para muito além do que é cromossomo que a gente conversou, né? Para a gente passar para o nosso outro bloco, discutir outras coisinhas, e para as pessoas irem beber uma água, né? E pausar o episódio e beber água, eu só vou recomendar aqui um texto que é da Paula Sandrini Machado, é um texto de 2005, que ele está desatualizado, obviamente, no próprio debate, mas ele traz reflexões interessantes ainda, que chama O Sexo dos Anjos, um olhar sobre a anatomia e a produção do sexo como se fosse natural. E aí eu sempre uso eles nas minhas aulas, né, para graduação. Acho que é legal pensar a partir dele, mas não como referência, porque, de novo, ele está desatualizado. E aí a gente fala daqui a pouquinho de mais um assunto interessante sobre isso. E aí, gente, o que que vocês estão achando até agora? O que que vocês estão achando aqui do que a gente foi conversando? Agora, para esse segundo momento, pensei da gente conversar sobre uma possível armadilha que a gente pode cair, né, quando a gente pensa em todos esses discursos mesmos. Por exemplo, quando algumas pessoas dizem, e até a gente viu mais ou menos isso nos comentários que a gente leu no começo, toda pessoa trans é, em alguma medida, não binária, pois rompe com os contratos jurídicos médicos coloniais de identidade de gênero.
Eu penso que, de certa forma, essa leitura, tá, ela pode ser instigante, ela pode falar uma coisa importante mesmo, e até útil para a gente pensar fraturas no próprio sistema. Pensar que é verdade, o nosso corpo não está em adequação ao que no protocolo médico, biológico e até jurídico a gente vai entender como a norma. Até a gente está vendo agora o que está acontecendo nos Estados Unidos, no Reino Unido. A gente viu a Erika Hilton e Duda Salabert falando sobre como que os vistos foram refeitos e agora está como sexo, gênero masculino, né? Como que isso tem uma implicação direta, que independe, inclusive, da própria narrativa da pessoa para ser estabelecido nesse lugar binário, e essa é uma imposição da binaridade ou do binarismo sobre os corpos. Esse é o sistema que a gente fala. Mas acho que essa mesma frase, ela se torna um tanto perigosa quando, vamos dizer assim, quando ela vira uma regra ou um diagnóstico. Porque é quase como dizer que as pessoas trans têm que ser não binárias, no seu modo de expressão. E aí o que começa, né, com uma provocação vai virando quase um, entre mil aspas, um silenciamento, quando desautoriza pessoas trans que se identificam estritamente como homens ou como mulheres trans, ou só como homens ou mulheres. Tem muita gente que não usa a palavra trans. Ah, você é uma mulher trans, você é um homem trans? Eu sou um homem, eu sou uma mulher que se afirma nesse lugar binário, onde só existem duas possibilidades, a pessoa se afirma naquele jeito, e isso não é só sobre uma questão de alienação e etc, né? Essa lógica vai produzir tipo uma espécie de uma não binarização, eu vou falar polemicamente, compulsória. E aí as pessoas vão achar que é uma contradição com o que a gente está dizendo. Mas é isso, como se toda experiência trans só pudesse ser validada se ela tivesse em uma dissidência direta contra o binarismo. E às vezes as pessoas acham que é isso que eu e você estamos propondo aqui, que a gente está falando, gente, você quer ser trans de verdade? Então, bora para não binarismo. Vocês têm que não binarizar a sua vida. A gente não está falando isso. A gente está falando de outras coisas, porque se a gente fizer essa lógica, a gente vai esquecer que resistir ao sistema também é poder se dar dentro das suas categorias, ressignificando essas categorias, torcendo as categorias, ocupando essas categorias com outros sentidos, né? Essa coisa de uma mulher trans que deseja lidar socialmente como mulher e apenas, entre aspas, só mulher, ela não está por isso automaticamente alienada ou automaticamente colonizada. Ela pode estar expressando um desejo, uma estética, uma forma que aquele corpo, naquele contexto, naquela cidade, naquela classe, naquela comunidade, permite para essa pessoa uma vivência. Tem um filme cubano que chama Vestido de Noiva, e esse filme vai contar uma história sobre a primeira mulher trans em Cuba e como que isso vai se reverberando. E aí é uma mulher que ela está vivendo a sua vida. O filme começa com um love bombing bem, bem marcado. O marido amando e vai sair da beijinhos, nomes carinhosos e busca no trabalho e tal. E essa mulher trabalha no hospital e tem algumas pessoas que estão meio que perseguindo essa mulher e chega um momento que uma pessoa acha um documento ali, eu vou dar spoiler, tá, gente? Então, assim, quem não quiser saber o resto pode dar uma avançada aqui no áudio. Acha um documento ali daquela pessoa e é uma pessoa que se coloca como mulher. Ela em nenhum momento fala qualquer coisa, qualquer pista sobre transgeneridade, é mulher. E é uma das primeiras que faz a redesignação sexual ali, né, em Cuba. E aí essa pessoa vai vivendo, 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 até que descobrem um documento, descobrem no sentido de tirar o que estava coberto ali pelo próprio sistema, e vai ver um documento onde está masculino o sexo. Tipo, tá lá sexo M. Aí começa a investigar, investigar, e aí isso se volta não só contra ela, mas principalmente sobre o marido dela. E as pessoas começam a taxar o marido dela como gay, como viado, maricona e etc., porque ele é casado com essa pessoa. Aquele mesmo homem que começa o filme extremamente apaixonado pela sua mulher, pela sua companheira, etc., ele começa a ter nojo. Ele vomita, tem cenas que ele vomita no filme. E tem toda uma coisa muito trágica que foi a partir dessa revelação. Essa pessoa, você acha que essa pessoa, nessa comunidade onde ela está vivendo, ela vai se nomear ela não se nomeou desde o começo como mulher trans, travesti, por que razão? Porque ela sabe que naquele conjunto, o que ela podia fazer para poder viver também estava dentro de incorporar esse binarismo. Então, o binarismo, ele, ao mesmo tempo que ele é um sistema de uma opressão e de morte, ele também é um sistema de você lidar com isso para sobreviver.
Por isso que eu não estou dizendo que é certo ou errado, eu estou dizendo que depende de como. Só que dizer que toda pessoa trans é não binária é a gente essencializar as identidades. E é aí que eu penso, por exemplo, quando a gente vai pensar ali em Paul Preciado, né, no livro Um Apartamento em Urano. Para quem não conhece, é um livro bem interessante, que vai dizer a seguinte coisa, mais ou menos, não exatamente com essas palavras, que ser trans não é apenas mudar de gênero, sexo ali, né, fazer a redesignação. É insurgir contra as normas que definem o que é ser um sujeito reconhecível. E para cada corpo, para cada pessoa, o que vai ser um sujeito reconhecível é diferente, né? A gente não precisa complexificar o debate hoje, especificamente colocando raça no meio, mas com uma pontuação rápida, mulheres negras já não performam a feminilidade esperada pelo cisgênero binário. Quando essas mulheres negras vão para estão num lugar da cisgeneridade, é assim, pessoas trans negras também são pessoas que, dentro da transgeneridade, são facilmente colocadas numa outra caixinha. É raça, é gênero, é tudo misturado. Então, por que que a gente não pode insurgir, inclusive através de normas, entre aspas, binárias de ser trans, para pensar o que está sendo chamado de binarismo dentro da comunidade, dentro do próprio fazer trans? E aí, repito, é sobre a gente entender a não binaridade, o não binarismo, o binarismo, ele vai atravessar comunidades trans também. Não vai atravessar do mesmo jeito que atravessa uma pessoa cis, não é sobre isso, mas é pensar que se a gente está olhando a comunidade, vamos olhar como acontece dentro. Tem pessoas trans conhecidas, tipo Nani People, que é contra a linguagem neutra. A maioria dessas pessoas trans que vêm com força e com raiva e tal para dizer sobre, não, pessoas trans são pessoas não binárias, sim, elas não são binárias. Aí eu pergunto, vocês estão em algum momento pensando na causa de pessoas não binárias? Vocês estão pensando em pronomes? É só porque vocês usam pronomes ela ou ele, você se preocupa em também contemplar outras subjetividades, ou para você é tudo ela e ele? Ou para você só pode existir uma pessoa que performa feminilidade, masculinidade, o que está entre isso é o que pessoas vão chamar que são pessoas que não são trans de verdade, pessoas que começaram ontem a transicionar. É como se existisse isso, né? E aí o debate vai se aprofundando, né, amigo? É isso, não, eu achei muito bom que você trouxe isso, assim, que foi uma coisa que eu pensei lá no começo, né, quando a gente tava começando a falar, que é o porquê, né, que você tá tendo que tensionar a transgeneridade pra trazer essa reflexão pra transgeneridade, né, tipo, o que que tá acontecendo que a gente tá tendo que voltar pra esse ponto pra falar assim, peraí, gente, a gente não tá dizendo que a binariedade é a mesma binariedade de uma cisgeneridade, ou de que é um enquadramento na cisgeneridade, não é sobre isso, mas o que que tá acontecendo dentro da própria comunidade que tá fazendo com que pessoas não binárias tenham que falar assim, peraí, gente, eu não tô, não tô reconhecendo a não binariedade, não tô me reconhecendo dentro dessa comunidade. E aí, se você tem, né, se todas as pessoas trans são automaticamente e eu tô vendo isso enquanto uma separação ali, né? Não que tenha como separar tanto, mas que óbvio que a gente não performa e a gente não tá dentro, o corpo ele não tá dentro do que se espera, né, de uma pessoa dita enquanto masculino ou feminino, né? Não é isso que eu tô dizendo, mas o que que acontece se isso já tá passando pelo nosso corpo? Eu acho que fica então um lugar de reflexão do tipo, ótimo, vocês não são pessoas binárias. Acho massa, não tem nenhuma pessoa trans que é binária. Então a gente não tem que ter nenhum problema com a não binariedade. Tipo, se isso não é uma questão, se a binariedade não é uma questão, se ninguém tá enxergando, né? Ninguém tá percebendo os gêneros enquanto masculino e feminino e apenas essas possibilidades, o que já não é verdade, porque isso não tá nem nos discursos que rodam pela internet, nem nos discursos que a gente vê. Assim, podcast, não sei o que, não sei o que. Você vê uma pessoa trans falando, e a pessoa tá falando assim, não, existe. Não binariedade não existe, só existe homem e mulher. E eu fico assim, calma. Então, o que que tá acontecendo? O que que a gente tem que fazer enquanto comunidade para que esse entendimento que tem algumas pessoas falando, né, enquanto algo que pra mim faz todo sentido, pra mim, eu gostaria que não existisse ninguém que fosse binário, ainda mais pessoas trans, que maravilha, né? Mas o que que tá acontecendo que essas mesmas pessoas, que pessoas trans, não essas mesmas pessoas, mas que outras pessoas trans estão falando que não binariedade não existe. Então, o que que acontece? Como que você consegue ser tão fora da binariedade e ao mesmo tempo ter discursos que estão reproduzindo a binariedade? E isso, a gente está dizendo do gênero, mas a gente pode reproduzir a binariedade de várias formas, né? E aí, eu acho que
enquanto pensar, né, nessa categoria de monocultura que o Krenak fala, né, que a Geni também fala, dessa monocultura de imposição, né, de uma verdade, né, dessa monocultura fora dos sistemas, né, das indústrias do agro, não sei o que, não é sobre isso que eu tô falando, mas essa monocultura de imposição de um jeito, né, de uma verdade também sobre as coisas. Então, o que que acontece, né, que essa lógica, ela é uma lógica que não permite a concomitância, que ela não permite que a gente não compreenda o outro totalmente e mesmo assim, né, deixe que esse outro diga de si, que ele, né, que a pessoa consiga ali ter a sua autodeterminação e que ela consiga, tipo, é isso, né, não é sobre a gente impor a nossa verdade sobre o outro. Então, o que que significa uma pessoa trans dizer não binariedade não existe? E como que a gente olha pra isso e olha pra isso de uma forma crítica dentro da própria comunidade, porque às vezes parece que como a gente tá dentro da comunidade, a gente não pode falar das coisas que acontecem, porque a gente recebe tanto ataque, eu sei, né, gente? A gente já recebe tanto ataque, é tão difícil. Mas se a gente também, né, não tá dizendo dessa linguagem, como que isso é possível? E aí, eu gostei também que você trouxe, né, Ami, que você tem os tensionamentos dentro das próprias categorias, e foi uma coisa que eu também disse no começo, que é não dizer, porque pra mim o lance não é se colocar enquanto homem ou mulher trans. Não é necessariamente em cima dessas categorias que eu tô vendo, né, mas é enquanto essas categorias elas parecem ser as únicas possíveis. Então, se você, né, tá fazendo isso e tá entendendo, né, que só existem essas categorias, só existe a possibilidade de ser homem e mulher, e você tá aniquilando as diferenças, né, não deixando que essas diferenças aconteçam mesmo sem a sua compreensão e o seu entendimento, eu acho que esse é o lance, porque as próprias categorias que a gente tem, homem e mulher, dentro da própria cisgeneridade, elas já são tensionadas por corpos que não estão dentro das categorias hegemônicas de homem e mulher. E aí você tem Glória Anzaldúa, por exemplo, que escreve mulher com um hífen e fala assim, mulher pra mim é mulher branca, e escreve com um hífen, porque a categoria mulher, ela é moldada, né, para que seja uma feminilidade que tem ligação com a branquitude. Então, se você é uma mulher negra, você tem que. Quantas vezes né, você não falou assim, não, é um feminismo negro, são as mulheres negras, você tem que colocar a diferença pra dizer assim, eu não tô dizendo dessa hegemonia. Então, eu não acho que você se dizer homem trans ou mulher trans é necessariamente você não conseguir romper com uma lógica binária. Mas eu acho que é como que a gente decide e como que a gente usa as categorias enquanto enfrentamento político, que tem horas que ficou assim, gente, sim, a cisgeneridade é uma invenção, a transgeneridade também é uma invenção, e a gente também utiliza de algumas categorias para fazer, né, para tornar inteligível os nossos corpos, para fazer alguns tipos de luta e algumas vezes a gente vai ter que fazer de um jeito e outras do outro. Então, não acho que é necessariamente isso, mas é como que isso não representa uma aniquilação da diferença de que não é a sua verdade. E aí eu acho que tá para além, né? Quando a gente tá falando de uma lógica binária, é uma lógica binária de estar no mundo e não apenas no gênero, né? Não é assim, pelo menos pra mim, assim, né? Quando você diz assim, não é uma pessoa binária, mas pra mim, o que que significa não ser uma pessoa binária? Então é o discurso que a pessoa tá fazendo? Como que ela é uma pessoa que não é binária, mas tá falando que a não binariedade não existe? Tipo, o que que acontece, né? Então tá só reproduzindo um discurso. E aí não tem agência sobre o que tá fazendo, e aí a gente não pode cobrar porque a pessoa não tem agência, sabe? Fica confuso um pouco pra mim também nesse sentido. E é isso, eu achei muito bom você trazer essa questão também sobre né, de Glória Alzandua e esse lugar de onde que vem essa própria nomeação que a gente às vezes esquece a origem, porque a gente tensiona, mas é bom lembrar a origem, né, do que é homem, do que é mulher, e de como a criação homem e mulher ela é uma criação da branquitude, especificamente e originariamente, e pensar isso, homem, mulher, branco, negro, etc e tal, é pensar o que é ser humano. E se a gente resgata da nossa memória lá os anos de 1550, 1551, teve um dos primeiros debates morais ali na Europa, que é o Concílio de Valladolid. E para quem não sabe, esse concílio foi lá realizado no Colégio San Gregório, lá na cidade castelhana de Valladolid. E ele tinha como principal objetivo decidir ou tensionar a questão de ameríndios são seres humanos, ou seja, têm almas, porque é sabido que animais não têm almas nessa lógica. Os animais são seres inferiores a essa entidade humana, então eles não têm alma, logo não têm direito. Podem ser mortos a qualquer momento, virar comida, enfeite, atração no zoológico, qualquer coisa, nessa lógica colonialista. E os ameríndios? As pessoas aqui das Américas eram consideradas ou não? Aí a gente vai ter de um lado Bartolomeu de las Casas, que é uma das pessoas que vai falar que os ameríndios são pessoas que vão defender esses ameríndios, né? Vão falar assim, não.
Acho que a gente pode pensar aqui que eles têm direito à vida, sim. E vai ter o teólogo Juan René de Sepúlveda, que ele vai falar que não, que os ameríndios são inferiores. Só que mesmo quem argumenta que eles têm direito à vida, vai argumentar numa lógica do tipo: existem os que têm direito porque eles topam um acordo, e topam a conversa e, quiçá, topam a catequização. E tem aqueles que não, esses daqui da guerra, que estão querendo brigar com a gente, não sei se merecem, não. E as pessoas negras entram na mesma lógica, né? Para quem gosta de Bíblia, tem aquela passagem de Noé, a redenção de Cã. Tem um vídeo meu no YouTube também falando sobre a redenção de Cã, onde Cã vai ver seu pai Noé pelado, e na época era proibido, e ele viu e tem toda a maldição, e a branquitude europeia, eurocristã, vai usar essa passagem para dizer que, como Noé falou, que Cã vai ser servidor, vai servir aos seus servidores, seus serviçais, ou seja, vai ser escravo. As pessoas, inclusive um pastor aqui, Feliciano, acho que é o nome dele, ele justifica que a escravidão, que os povos da África são povos inferiores porque eles são dessa linhagem amaldiçoada de Noé, a partir de Cã. E, de novo, a gente está dizendo, existe uma construção eurocêntrica, eurocristã, que vai definir o que é ser humano. E o que é ser humano, ele vem a partir de categorias também como gênero. O que é o homem ou a mulher não é todo mundo que tem o que se considera vulva e pau, ou os intermediários, que são homens ou mulheres. Não tem essa noção assim colocada. Depende da sua classe, depende da sua raça, depende de uma série de coisas. E aí, quando a gente, na transgeneridade, disputa as categorias homens e mulheres, a gente poderia pensar, não é regra também, mas poderia pensar numa disputa que não vai imitar essa mesma lógica essencialista de quem tem direito a ser. Eu vejo e é muito triste mesmo ver essas pessoas que vão militar na internet, bater unha lá no celular, para querer colocar o gênero como uma coisa que vai ter que ser um espelhamento direto. Você só é travesti se você sofrer na rua, apanhar, levar pedrada, não tiver emprego, tiver dificuldade. Você só pode ser um transmasculino se você sofrer um abuso para correção de gênero, se você não tiver afeto, se você for maltratado. Só assim que você pode ser, sendo que não. Eu falando assim de uma experiência mais pessoal e não é sobre, não, isso não é argumento, é só uma experiência. Quando eu estou em todos os meus questionamentos sobre gênero, o lugar que eu encontro como esse lugar de existência, além do para fora do cisgênero, é a não binaridade. Mas desde o começo eu já tensionava isso de que não binaridade não é uma identidade, né? Não é aquela identidade que para você ser uma pessoa não binária, você tem que ter o cabelo raspado do lado, você tem que ter o cabelo pintado de azul, de roxo, você tem que usar uma roupa. Não é sobre essa formação, embora isso possa entrar. Para mim, a não binaridade foi o lugar de me expressar para além dessas lógicas. E aí, conforme o tempo vai passando, eu vou me encontrando dentro das nomeações, e a travestilidade é a nomeação onde eu me encontro. Então, quando eu me afirmo travesti, eu não me afirmo a partir de um lugar fechado, fixo, que isso nunca vai sair. Eu digo que eu estou travesti. Assim como eu estou no mundo em várias categorias. A vida, como eu sempre repito nos meus episódios, ela não é um destino. O destino é coisa da cisgeneridade, é do colonialismo. A vida é uma grande jornada. A gente é hoje uma coisa, a gente está hoje uma coisa, e amanhã a gente não sabe. Eu não comecei a minha transição, e ela nunca vai acabar, mas eu não comecei querendo hormonizar. Hoje eu me hormonizo. Eu sou mais ou menos trans por isso? Não. Eu só estou sendo eu nessa possibilidade. Figuras trans que performam toda uma feminilidade muito mais próxima, né, do que se considera a mulher, elas podem inspirar muitas outras pessoas, e elas inspiram, né? Pessoas transmasculinas que performam uma masculinidade mais próxima de uma masculinidade estereotipada, elas inspiram outras pessoas, e isso é importante. Mas pessoas que não estão performando exclusivamente uma coisa ou outra também inspiram. Só que acontece que, às vezes, nesse modelo de performance, essa performance ela é desenhada a partir de um binarismo. E esse binarismo, eu até comentei nesse post, ele é muito evidente justamente nas pessoas que estão dizendo que não existe pessoas trans binárias. Essas são as pessoas que mais expressam o binarismo porque elas não reconhecem não binaridade. Chega a ser até hipócrita pensar nisso, né? E é uma coisa meio tensa quando a gente está nesse lugar, porque se a gente for pensar nisso, a gente fala, tá, então o que que é ser trans? E eu concordo plenamente com você quando você fala que trans não existe, cis não existe, mas não existe se a gente for descolonizar absolutamente a vida. Só que a gente não está nesse lugar ainda.
A gente ainda não tem como pegar o colonialismo e, como a gente faz no aplicativo, no programa, apagar ele e falar agora vivemos só o que não é. Porque se for só o que não é, a gente vai fazer igual os animais, que não são humanos. A gente não vai ficar falando disso, a gente não vai escrever tese, livro, fazer podcast, a gente vai só viver. Só viver. Só que o nosso modo de viver é o que a gente tem hoje, né? Não, é isso, assim, é aquela, fiquei pensando, né, a gente pode até tentar desistir do gênero ou alguma coisa assim, né, um movimento, né, mas dificilmente o gênero vai desistir da gente, né, enquanto interpelação no mundo, né, ele vai continuar ali, ó, sendo colocado na nossa cabeça e tudo mais, gerando expectativa, gerando enquadramentos e desenquadramentos, né, e formas, que é isso, né, não quer dizer porque as coisas são inventadas que elas não estão produzindo coisas, né, então as categorias, por mais que a gente saiba que elas são ficções, acho que a gente também tem que pensar em como a gente reconhece também que elas são ficções e o que a gente faz com isso, né? Que outras narrativas a gente pode criar que também não sejam as mesmas narrativas que a gente já tá acostumado a fazer. Tipo, até quando você traz, né? Ah, vai ser colocagem enquanto trans a partir de um tipo específico de sofrimento. Isso não é reconhecer que esse sofrimento não existe, mas é o que a gente pode, inclusive, dizer das nossas vidas que estão para além dessa dor e desse sofrimento. Porque nós não somos isso só. Nós não cair numa narrativa que é muito sádica e boa até para colonialidade cisgênera mesmo, né? Para essa cisgeneridade que quer a nossa morte mesmo, né? Que não quer que a gente tenha vida, que não quer que a gente tenha sonho, que não quer que a gente tenha futuro. Então, tem coisas que eu fico me perguntando isso também. Eu acho que falta muito. Às vezes eu ouço algumas coisas assim, eu fico assim, mas será que a gente tá pensando isso, pensando raça, pensando corpos, pensando processos de colonização, né? Colonialismo? Porque quando se diz assim não binariedade, então um jeito de ser não binário. Aí logo na minha cabeça vem aquela coisa meio andrógeno, né? Então, é uma pessoa andrógena, mas quem que pode ser pessoa andrógena? Ela tem que ser magra, ela tem que ser branca, ela tem que ter um cabelo liso, ela tem que, sabe, tipo, pelo menos os estereótipos, se você colocar no Google, talvez, né? Não sei, não fiz esse, mas sei lá, né? E aí eu fiquei até pensando que Nick Nagari é uma pessoa que eu poderia indicar também, que tem um conteúdo muito interessante sobre isso, que fala muito sobre isso, sobre a não binariedade tá fora, né, do que se espera de uma pessoa, né, não binária e como que esses marcadores são marcadores coloniais da branquitude, né, do que se espera desse corpo, que ele só é um corpo que pode ser neutro se ele não tem peito, né, se ele não tem se ele é um corpo magro, se ele é um corpo que tá ali dentro de uma estética específica que se espera. E ao mesmo tempo, quando eu esqueci de comentar isso, não esqueci, né, não tô comentando tanta coisa, mas quando você disse sobre as pessoas, esse lugar dos acessos garantidos a pessoas transmasculinas, também fiquei pensando muito sobre isso, assim, né? Primeiro, um lugar que se colocam pessoas masculinas desse alinhamento com o homem cis e que parece que a partir do momento que é isso, né? Se estética é tudo, e tem uma galera que acha que estética é tudo, né? Se a estética é tudo, e isso já é o suficiente. Então você, obviamente, tem um enquadramento do mundo porque você passa a ser socialmente enquanto homem. E aí, não é isso, né? Se homogeniza de novo toda uma experiência para não entender quais são as complexidades dela, né? O que que é você passar, eu vou dizer do meu caso, a vida por 30 anos dentro das lesbianidades, das sapatonices, né, que já estavam fora ali de uma heterossexualidade a partir de 15 anos, mas que as expectativas que foram colocadas no meu corpo eram expectativas da mulheridade, né, os medos que eu tinha, as formas de estar no mundo, tudo mais, por mais que eu não correspondesse a elas 100%, né, eram as expectativas que se colocavam em mim. O que que é você viver isso e aí do nada virar alguém assim, 2 anos de hormônio na cara, né? Crescer uma barba ali, vem uma pessoa e te fala assim: não, você é o opressor, porque você é homem. Eu fico assim, meu Deus, gente, como que a gente caiu aqui? O que aconteceu aqui nesse lugar? Então, isso é uma desqualificação também de questões raciais, né? Porque você falar, não, todo mundo tem vantagem. Qual que é a vantagem para homens trans negros, né? Para pessoas transmasculinas negras? Passam a ser paradas por policiais na rua, passam a sofrer um outro tipo de racismo, que é um tipo de racismo diferente e que tem a ver com gênero, né? Então, o gênero, às vezes, parece que se descola, né, da raça e não tem como descolar ele da raça, né? E aí, quando eu vejo esses discursos, são discursos que não estão levando todas essas. Complexidades mesmo. Às vezes vê lá um homem trans na TV, ou um homem trans político, um homem trans, não sei, né? O imaginário que se tem de um homem trans, que é uma adequação, né, do que se espera dessa imagem de um homem, e passa a falar assim, não, todo mundo tem acesso. Eu fico me perguntando, se pessoas transmasculinas tivessem tanto acesso, por que tem tanta pessoa transmasculina nos lugares de poder, né? Porque se somos
se pessoas transmasculinas brancas são homens cisgêneros brancos, por que que não estão ali na política? Por que que não estão ali nos lugares de poder? Por que que não estão, né, nesses lugares que os homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, geralmente, né, estão ocupando? Então, são coisas que não fazem muito sentido pra mim, assim, pelo menos, né, dentro das elaborações que eu faço. E aí, é isso, né? Não com verdades, mas é óbvio que vão ter. Acho que daí é importante, né? Dizer que isso não quer dizer que a gente não reproduz a violência, isso todo mundo. Tipo, o fato da gente tá, né, ter uma dissidência do gênero não purifica a gente num lugar de falar assim, ah, não, a gente não pode cometer nenhum tipo de violência. Não é verdade, a gente sabe que não é isso que acontece. Então, pra mim, falar assim, ah, não somos pessoas binárias, eu acho que inclusive é interessante para que se abra um debate para falar assim, o que que das expectativas da mulheridade e da masculinidade foram colocadas nos nossos corpos que a gente tem que olhar, inclusive. Que a gente tem que olhar e falar assim, pera, gente, então, se é isso, né? Se, porque quando se diz isso, eu fico pensando, a gente tá reconhecendo as pessoas transmasculinas enquanto essa pessoa não binária que carrega ali, né, um corpo que não é um corpo do homem cisgênero, quando você tá virando e falando que é macho. As próprias pessoas que estão falando que não é possível que pessoas trans sejam binárias estão ali olhando, né? Ou estão achando que todas as pessoas trans estão olhando pro que de não binário tá compondo esse corpo. Isso tá sendo debatido, conversado, não sei o quê. Porque é isso. Eu acho que, pelo menos, não é o que eu vejo acontecendo. E pode ser que esteja vendo, óbvio que dentro de um recorde, de uma bolha, né? Mas é uma coisa que eu fico me perguntando, assim, isso está acontecendo? São debates que estão sendo trazidos? Porque isso é reconhecer que que os corpos, né, são corpos que carregam mais de uma. É isso, né? Mais de uma expectativa, um reconhecimento social agora, que às vezes é um reconhecimento que bate o olho e fala assim: ah, não, é uma pessoa trans, ou bate o olho e fala assim: não, é uma mulher, é um homem. Então isso, a gente está sendo interpelado por isso, e ao mesmo tempo a gente tem outro tipo de vivência, né? E isso tudo está compondo esse corpo, toda essa memória, tudo que está acontecendo, tá tudo compondo. Então dizer que não tá dentro das lógicas binárias é a gente inclusive reconhecer que é isso, né? Vamos todos conversar sobre tudo que tá compondo esse corpo. Para pessoas transmasculinas entender que tem uma masculinidade compondo e que isso vai afetar a nossa forma de estar no mundo, mas que também tem outra coisa que não é essa masculinidade. E para pessoas, né, a mesma coisa para todo mundo, né? Para pessoas não binárias, pessoas femininas, não sei. Não sei o que que você acha disso. O que que você acha disso? Eu amo. Eu gosto, né, dessa coisa que a gente faz, porque são vivências que cada pessoa, né, tanto você quanto eu e muitas outras, vão trazendo para a gente pensar mesmo que o debate ele não é como talvez se pensa um campo dado, pronto, produzido. A gente está aqui resistindo há séculos de colonialismo, há séculos de um colonialismo que, é bom reiterar, não acabou. Não acabou e não tem o menor anúncio de quando ele vai acabar. E é isso, a gente puxa para a nossa terceira e última parte, que é: será que toda pessoa que tem uma performance dissidente, ela tem essa performance porque ela quer revolucionar? Será que toda performance ela é revolucionária? E aí a gente já volta. Bebe mais uma água, um café, um álcool e a gente já começa. E aí, Amir, voltamos para mais uma questão que eu acho que está indo bem. Eu estou gostando do que a gente está produzindo. De novo, eu acho que é sempre bom reiterar, não é sobre dizer que é certo ou errado, bom ou ruim, é sobre a gente tensionar mesmo. E sobre a gente questionar quando a gente fala sobre esse lugar próprio do que é transgeneridade. Não é sobre dizer como ser trans, porque eu não sei como é, e mesmo que eu soubesse, eu não ia querer dizer. Eu sei como que é ser uma pessoa negra também, mais ou menos, porque eu não sei exatamente, né? Eu não vivi em todos os cantos do Brasil para saber como o meu corpo se dá em todos os cantos, mas eu também não vou dizer que existe um jeito certo de ser uma pessoa negra. E há quem diga, e eu já falei isso em alguns momentos também, que toda pessoa trans, por ela carregar um corpo que destoa da norma original, ou seja, uma mulher com pênis, um homem com vulva, uma pessoa não binária com qualquer outra genital, pessoas intersexo, por si ela já está performando a recusa ao binarismo. Isso é uma recusa de alguma ordem ao binarismo, que seja da ordem morfológica, morfobiológica, biomédica, ela está ali fazendo essa recusa. Só que é preciso cuidado, né, com essa generalização, porque nem toda contradição, pensando no sistema, nem toda dissidência corporal é em si um gesto politizado, ele é um gesto político, porque ele quebra uma norma política de nomeação, mas não é por isso que ele é politizado. Nem todo deslocamento
é em si uma proposição de resistência, né? É bom a gente lembrar que a normatividade de gênero é um processo que modela todos os corpos e todas as pessoas, cis ou trans, e que práticas de conformidade ou ruptura vai se dar em zonas mais ou menos ambíguas, e algumas muito mais, outras muito menos. Uma mulher trans que deseja ter seios, ter um nome dito feminino, ser tratada nesses pronomes, se identificar com certos símbolos que são considerados nessa categoria, ou um homem trans, que uma pessoa transmasculina que deseje não ter seios, ter barbas, etc. Isso por si é uma forma também de sair do binarismo morfológico, biológico, e pode ser político também, mas não necessariamente isso se dá numa proposição que se pretende tensionar intencionalmente essa lógica, né? Essa romantização da dissidência, ela pode virar um novo tipo de policiamento, do tipo que você vai se tornar uma boa pessoa trans, e isso vai passar a depender do quanto você foge do binário, do quanto a sua estética é disruptiva, do quanto a sua vida performa uma metáfora de algumas teorias querem manter. E aí eu trago três comentários de novo. E isso foi para um capítulo de livro que eu escrevi que chama Pele Trans Máscara Cis. E esse comentário eu recebi em um vídeo que o título do vídeo era Mulher Cis. Era uma atenção porque uma mulher muito trans, muito radfem, né, e trans excludente, cis branca, etc., que se nomeia como neurocientista, começou a falar que será que existe mulher cis? Querendo retirar, né, esse lugar do cis porque não querem se nomear como tal. E aí, nesse vídeo, sou eu, essa travesti negra, falando, e eu recebo três comentários de três travestis falando a seguinte coisa, que aí eu quero que vocês pensem se esse pensamento aqui, se essa maneira de existência ela é binária ou não. A primeira pessoa vai falar assim nesse vídeo, né? Às vezes me pergunto por que a maioria dessas pessoas, como esta acima, no caso eu, que são tão inteligentes, com a dicção tão memorável e louvável de se ouvir. Então, por que não usam toda essa inteligência para se adequar à imagem de uma verdadeira mulher transpadrão cis? Eu estou lendo integralmente como a pessoa escreveu. Parece que essas pessoas fazem isso de propósito, deixando a barba aparecer ou os pelos no abdômen, como se quisessem afrontar nós, verdadeiras trans padrões. Elas usam essas imagens de homens barbados como se fosse uma afronta para nós que tanto nos adequamos a uma feminilidade exemplar imposta pela sociedade hipócrita. Vamos melhorar, gente. Se querem ser mulher, pelo menos vamos cuidar dessa barba. É deprimente ver algo assim. O outro comentário, todos esses feitos por travestis. O outro comentário foi: por que você é assim? Se diz trans, mas não carrega nada de feminilidade na aparência. Você tá de barba, pelo no peito, o homem vestido de mulher. Você sabia que isso complica a nossa luta? Ninguém vai permitir que você entre em um banheiro feminino desse jeito, tenha senso. E o terceiro vai falar: a história da expressão da transfeminilidade ou do traviarcado, como queira, sempre foi marcada pela busca da feminilidade. Do nada surgem seres humanos com barbas, pelo, voz grossa, gogó imenso, feições grosseiras, quadrados impondo que isso é ser transexual. E detalhe, não é que eu estava de barba, eu estava com a sombra da barba, o que a gente chama de chuchu. Porque é isso, a gente nasce, a barba está no nosso corpo e o nascer e produzir pelo não define quem você é. Mas você tem. Mesmo que você faça uma depilação a laser, ela não é, para quem já fez, né? Ela não é uma coisa que desaparece na mesma semana. Às vezes uma gilete não dá conta. E isso tem a ver com cor da pele, isso tem a ver com densidade de pelos, que vai ficar marca. Mas aí a gente olha como que essas pessoas, essas três especificamente, binarizam o debate. E se isso aqui não é uma pessoa transbinária, eu queria que me explicasse o que que é. Se não for isso, porque a pessoa está definindo ser trans a partir de um espectro, não é nem um espectro, de uma dicotomia. Ou você é uma mulher que não tem barba, não tem voz grossa, não tem gogó, não tem rosto quadrado e não tem pelo no peito, ou você é um homem que tem tudo isso. Não existe nenhuma transição, não existe passagem. E se isso aqui não exemplifica o que que é um pensamento binário, eu queria que me explicasse, sabe? O que que é isso, né? Ami, sabe o que eu fiquei pensando? O quanto que esse tipo de discurso é um tiro. É como se fosse.
ele se voltasse contra nós próprios, quando a gente precisa entrar dentro das categorias que a gente tá pedindo, a gente tá falando assim, não, a categoria mulher, ela não é única, né? Tipo, não tem um sujeito universal da categoria mulher. Não, pra você ser mulher, você não tem que ter, né, nascido desse jeito, você não tem que performar essa feminilidade, não sei o que, não sei o que. Então, o tensionamento da categoria mulher é realizado para que outras pessoas, né, para que todas as pessoas que querem entrar dentro dessa categoria, né, e que se reconhecem dentro dessa categoria e tudo mais, a gente tensiona as categorias, porque ela não é de um sujeito universal. A categoria mulher, ela é uma categoria que você tem as mulheres que são as mulheres padrão, brancas, que produzem uma feminilidade esperada ali, não sei o que, heterossexuais e tudo mais. E eu fico me perguntando, assim, se esse tipo de discurso não é um tipo de discurso que acaba vindo contra nós mesmos, assim, que me parece que é a mesma coisa que dizem que a gente não pode ser tal coisa, e que a gente não pode ser tal coisa, que a gente não pode se identificar dentro de uma categoria e não pode se identificar dentro da outra, porque a categoria tem um sujeito universal que tem um jeito certo de ser. E é um único jeito. Então, eu não sei se isso. Quando eu ouço essas coisas, eu fico me perguntando mesmo, assim, né? Se a gente tá pensando o quanto que isso tá o quanto que é uma lógica que reproduz o fechamento das próprias categorias. Você dizer quem é trans, quem não é, quem pode, quem não pode, quem tá não sei o que, quem não tá não sei o que. Porque é isso, o que a gente tem politicamente é um tensionamento delas, pra falar assim, peraí. Se a gente tá debatendo o que é gênero, então gênero não é isso daqui que vocês estão falando, que vocês radis, vocês extrema-direita, vocês, né, pessoas que são anti-pessoas trans e tudo mais, vocês estão dizendo que, né, tem um jeito certo de ser mulher. Tem um único jeito de ser mulher. E aí parece que se volta ao mesmo lugar pra falar assim, peraí, tem um jeito certo de ser mulher trans, tem um jeito certo de ser trans de verdade, tem um jeito certo. Então eu fico me perguntando o que é essa lógica que a gente tá fazendo, que não reconhece que nós mesmos estamos nos tensionando as próprias categorias. E aí eu acho que existe algo da existência trans, que foi o que você trouxe no começo, da dissidência, né, das pessoas que dissidem das normas de gênero, que é quase como algo que pulsa, né? Algo que é uma energia fora da norma. Quase que, vou fazer uma fuga. E aí essa fuga captura, pode ser capturada, né? Ou pode, né, sei lá, acontecer alguma coisa. Mas que é isso, né? Senão você não teria trans de direita. Se toda pessoa trans fosse revolucionária, você não teria pessoas trans impondo uma ordem, você não teria pessoas trans que não levassem em consideração os debates de raça, os debates de classe, né? A gente teria. Todas as pessoas trans seriam, né, um sujeito ali, sei lá, de uma ordem anticolonial, revolucionária, que queria o fim desse mundo, e não um enquadramento a ele, né? Então, eu acho que é um pouco. Eu acho que por mais que aconteça, e eu acho que isso existe algo que, por mais que a gente. Por mais que não seja intencional politicamente ou algo nesse sentido, desestabiliza o sistema de gênero a tal ponto que, mesmo que não seja intencional, desestabiliza. Porque você falar assim, eu não me reconheço dessa forma aqui que vocês me impuseram, e eu me reconheço de outro jeito, isso desestabiliza o sistema de gênero de um jeito que não tem. Que a norma precisa olhar pra isso e falar assim: peraí, gente, isso daqui aconteceu alguma coisa, um tremor aconteceu, um abalo aconteceu, pessoas trans estão acontecendo, né? Tipo, eu acho que a nossa existência, ela trabalha nesse lugar. E isso pode ser muito um lugar que para mim, por exemplo, foi a partir do reconhecimento com a lesbianidade. Quando eu tinha lá meus 15 anos, que eu entendi que eu falei assim, nossa, peraí, eu não posso, tipo, se eu quero isso daqui, né, outras questões políticas foram acontecendo pra mim a partir dessa categoria. E aí é isso, né? Fico me perguntando, essas pessoas que ficam falando o que que é mulher, o que que é não ser mulher, o que que é feminina e tudo mais, né? Se estão levando em consideração as sapatonas, as caminhoneiras, né? As pessoas que inclusive são mulheres e que não performam essa feminilidade, essas mulheres cisgêneras que se identificam enquanto mulheres cisgêneras e que não performam essa feminilidade que está sendo imposta, inclusive para elas. E que, enquanto pessoas que, né, são impostas à mulheridade desde o nascimento, que a gente também fica, né, o tempo inteiro falando assim, peraí, gente, vocês estão me impondo aqui algo que não é o que eu quero, tipo, eu quero, né, me vestir de outro jeito, eu quero. E isso também desloca o lugar da mulheridade para essas mesmas pessoas que se identificam dentro da cisgeneridade. Então, acho que são debates complexos, assim, e que pode ter, sim, um viés político revolucionário muito interessante, que mesmo que não tenha, eu acho que desestrutura coisas, porque você mexer num sistema tão rígido, né? Então, se não desestruturasse, a gente não teria tendo se não fosse uma ameaça, a gente não porque é que não é uma ameaça às pessoas cis, mas é realmente uma desestabilização do sistema de gênero, as existências das pessoas que fogem das normas impostas de gênero, porque todo mundo que vai fugir da norma
vai ser uma ameaça ao sistema que está estabelecido. E esse é um sistema que é isso, é um sistema binário, é um sistema hierárquico, é um sistema que subjuga certos corpos para que outros sejam os opressores, ou que espera que isso aconteça dentro de algumas masculinidades, algumas feminilidades. Tem gente que não está enquadrado nisso nem dentro da cisgeneridade, mas que é isso. Como que dizer que não desestabiliza, também não acho que não desestabiliza, que, também não acho que é possível, mas que também, né, se isso produz um sujeito que é esse sujeito evolucionário ou alguma coisa nesse sentido, aí eu também acho que não, porque senão, né, não teria. Pra mim, assim, trans de direita é tipo, ai meu Deus, o que aconteceu aqui? Por que que a gente tá passando por isso? É, mas é isso, né? Estamos aqui nesse mundo, estamos sendo produzidos por esse mundo. Então, o fato da gente não se adequar a ele em algum âmbito não quer dizer que a gente não se adeque nele em outros, né? Por isso que somos pessoas complexas, por isso que não dá pra homogeneizar a experiência trans e falar, é tudo isso daqui. Respondi. E é aquela coisa, né? Quem que tem medo da não binaridade? Porque aí é uma coisa que eu faço um paralelo também com a neurodivergência. Eu vejo que hoje em dia as pessoas falam a seguinte coisa: agora todo mundo quer ser neurodivergente. Agora todo mundo é TDAH, todo mundo é autista, todo mundo é isso e aquilo. Assim como foi também na época que a bissexualidade começa a ser mais popularizada, pronto, agora todo mundo quer ser LGBT. E aí, na transgeneridade, começa da mesma forma, da forma, né? Agora todo mundo é trans. Tem gente que se incomoda até quando a pessoa se nomeia não cis. Ai, agora tem esse negócio de não cis. E aí, a minha pergunta é, a quem ofende isso? Porque se é verdade, se é honesta, porque nem todo mundo, como a gente começou falando, né? Nem todo deslocamento nesse mundo da transgeneridade ele vai ser revolucionário. Nem toda performance é uma revolução. E nem toda pessoa está querendo, de fato, romper com o sistema político de gênero e binarismo. E aí eu acho que essas pessoas acabam se ofendendo quando elas olham para a história delas e veem as lutas que são legítimas, que elas passaram, o que elas enfrentaram, que é tudo legítimo. Só que ela olha de um outro lado e percebe que uma pessoa está se considerando, se identificando como trans e não passou por nada daquilo. Como assim? Você está falando que você é trans agora? Chegou ontem. Foi a pessoa que transicionou. E a Mi, você já deve ter ouvido esse termo, né? Trans de pandemia. As pessoas têm essa coragem. Eu sou um desses, tá? Transicionado na pandemia, com muito orgulho, é isso. Transição de Eu pandemia. sou também, Aí, entende? E as ó! pessoas, Juntou é, eles. e as pessoas olham para isso e falam trans de pandemia, não sei o quê. Mas, gente, aí é confuso, né? Entre aspas, não é confuso, não. Na minha opinião, a pessoa só está reproduzindo a fala colonialista e nada além disso, simples. Está reproduzindo o colonialismo. Só que aí essa pessoa olha e eu pergunto, tá, vocês que lutaram, que fizeram tanto pelas pessoas, quando vocês estavam lutando, caso estavam lutando, vocês estavam lutando pelo quê? Qual que era o objetivo? Porque se eu for pensar em um movimento negro, etc., a nossa luta como um movimento negro é que as pessoas possam ter acesso social, fluidez, afeto para quem disputa nesse campo, entrada em espaços de poder. É isso que eu quero para as crianças que vão vir amanhã e que estão chegando nesse mundo, para os jovens e as pessoas jovens que estão ascendendo, para as pessoas negras idosas. Eu quero que elas tenham paz, eu quero que elas vivam. Não faz sentido eu querer que uma pessoa negra necessariamente tenha que sofrer um racismo de uma violência traumática, que eu acho que a maioria é, quase todos, mas no campo da violência física, que tenham que ser paradas pela polícia, que tenham que ser espancadas só porque são negras. Eu não quero isso, eu quero que elas não passem por isso, eu quero que pessoas negras parem de ser abordadas pela polícia só porque são pessoas negras. Essa é a minha luta. E na transgeneridade, da mesma forma. Eu quero que uma pessoa que esteja na sua casa, e espero que não tenha outras pandemias, mas né, é a história do mundo, e que esteja na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu doutorado, na sua livre docência, no seu cargo ali de uma situação, de uma relação de poder alta. Eu quero que as pessoas pobres, periféricas, pessoas da quebrada, possam acordar e falar assim, num dia qualquer, e falar assim, nossa, realmente eu não estou me encaixando nesse gênero que falaram que era meu. Eu não sou mais cis, eu sou uma pessoa trans, eu vou viver isso. Ah, mas eu não sofri violência nem nada, vou viver isso. É isso que eu quero para essas pessoas. Eu não quero mais ver travesti sendo morta, sendo queimada, desaparecida. Eu não quero mais ver transmasculinos sendo violentados em todos os espaços, inclusive banheiros, faculdades, relacionamentos. A gente não quer mais isso. Eu quero um outro mundo. Mas enquanto eu defender a corrida pela opressão, isso não vai sair do lugar.
E aí eu pergunto, se essa defesa da categoria não é uma visão binária, ela é o quê? A própria defesa do feminismo, né? Quando o feminismo está defendendo a categoria mulher e não a implosão dessa categoria, o que que eles estão fazendo? Porque aí a gente vai ter gente falando, tipo, de Jamila e outras pessoas falando sobre o problema de se usar o termo pessoas que menstruam. Problema de usar o termo pessoas com útero, porque isso desmobiliza e enfraquece a categoria mulher. Gente, se isso enfraquece a categoria mulher, é porque ela já está fraca. E eu não estou pedindo para a gente destruir a categoria mulher, tirar dos protocolos de saúde, não, porque a gente tem bom senso, né, Bia? A gente sabe que existe a política pública e ela precisa ser feita. Só que se a gente faz uma política pública que se encerra só no que é ser mulher, a gente vai ter que definir muito bem definido o que é ser mulher, e essa definição prévia já existe. É uma pessoa com vulva nessa lógica colonialista. E as pessoas que não têm? E as pessoas que têm e não são mulheres? A gente tem que expandir a categoria. A categoria mulher não vai perder se a gente trouxer pessoas que menstruam, porque as mulheres que menstruam vão continuar sendo atendidas, tendo espaço no campo da saúde, do mesmo jeito, e as outras pessoas vão ganhar acesso. Mulheres que têm câncer de próstata, elas não vão enfraquecer o movimento dos homens, até que isso seria uma piada, né? Enfraquecer o movimento dos homens. Mas elas vão ter acesso quando a gente coloca pessoas com próstata, né? Elas vão ter acesso e etc., que não é só no campo da saúde. Então a pergunta é, já que não existe pessoas trans binárias, como que existem pessoas trans que são contra um espectro transgênero? Porque se não é binário, é espectral. É uma coisa que acontece numa variação muito múltipla e grande. Se esse espectro, essa variação, ela é proibida, ela é negada, ela é questionada por uma pessoa trans, então como assim? Você não está sendo binária se ou eu sou você ou eu sou o seu outro. E o seu outro vai ser o cis ou o homem, ou a mulher. Não é tão difícil pensar, né, nessas coisas, só que exige a gente sair do nosso lugar de medo, porque é isso que eu acho. As pessoas também têm um medo de abrir muito a comunidade, abrir muito as nomeações de trans, e agora qualquer pessoa pode ser trans. E daí? Eu quero que todo mundo seja trans, eu quero que todo mundo seja o não hegemônico, o não imposto. Você quer ser, você é um homem cis, você é uma mulher cis, ninguém tá falando que você não pode ser o que você é uma farsa, né? O conceito é uma farsa. Isso é um fato. Se você se identifica assim ou não, não sou eu que vou deslegitimar essa pessoa também. Só que entender que isso não é uma coisa que define todas as pessoas. Isso é uma categoria que está em disputa e que a gente, na comunidade trans, também pode estar muito bem entendendo que eu sou trans dessa maneira, eu estou trans dessa maneira. Tem aquela frase, né, que eu nunca sei a autoria, porque desde quando eu descobri a frase não tinha autoria explícita, que é: lembre-se de estar trans no mundo. De estar. Você está. Isso pode ser modificado, mas é você que está. A outra pessoa vai estar de um outro jeito, em um outro contexto. A gente está preparado para poder pensar nesse campo? E eu acho ainda mais, quando a pessoa vem nesse lugar de falar que não existe pessoas trans binárias e o argumento é sempre médico, biológico, jurídico, já está no argumento binário. Já está argumentando de modo binário sobre uma coisa que está se negando. Então a pessoa nega afirmando, né? É isso, eu acho que eu acho que talvez o que a gente tenha trazido é mais questionamentos do que respostas, né? Mas que acho que é o objetivo, Exatamente, Mi. nem é sobre É, isso. Mas que no fundo é isso, né? Também tem algo do tipo, como que as coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que você é interpelado e você tem um corpo que ele é feito a partir de uma não conformidade com o seu gênero ao nascimento, e isso já te coloca de alguma forma em contato com pelo menos um espectro maior, né, do gênero e tudo mais. É, é isso, assim, como que a gente trata dessas questões, levando em consideração que existem concomitâncias e que essas concomitâncias podem, inclusive, produzir discursos de violência para com pessoas não binárias. E aí, o que que a gente faz em relação a isso? Porque eu acho que isso me interessa pensar, assim, tipo, ai, como que a gente vai dar conta disso em comunidade? Ou como que a gente vai dar conta.
não a gente e eu, né, no meio aqui, mas como que as pessoas vão se dando conta disso também, né? E aí eu dentro das minhas relações e dos meus afetos, né? E a Andreone dentro dos afetos dela e das relações dela, mas como que a gente vai dando conta de trazer essas discussões, de falar sobre isso, de falar assim, peraí, gente, tem algo acontecendo aqui. Porque sempre que você tem um grupo que tá se sentindo, um grupo dentro das dissidências, né? Que tá se sentindo oprimido, ou que tá levantando algo, falando assim, gente, vocês não estão me escutando, vocês não estão me vendo, vocês, sabe, tipo, ou comunidade, tem algo aqui que tá esquisito, ou comunidade, eu não tô me sentindo aceito. No mínimo, a gente tem que parar pra refletir sobre o que que essa galera tá falando e por que que essa galera tá falando que não tá conseguindo acesso a essa comunidade, ou por que que não tá se sentindo dentro dessa comunidade. Da mesma forma que esperam, que a gente espera pelo menos, que outras categorias e de outros grupos façam isso quando a gente fala também, gente, eu não tô sendo reconhecido aqui dentro dessa categoria. Luta, ou comunidade cisgênera, o que que vocês vão fazer em relação a isso? Então eu acho que os exercícios que a gente pode fazer entre a gente também, de ter um outro tipo de forma de estar no mundo mesmo, né? Essa forma que tá pensando sobre as questões a partir também do que as outras pessoas estão dizendo, estão levantando, estão trazendo pra gente, falando assim, pera, a gente não tá pronto, né, no mundo. Então a gente vai fazer coisas que não são coisas massa e que não são coisas legais, que a gente pode reproduzir discursos e que a gente tá vivendo aqui dentro desse lugar aqui, né? E que é isso. Às vezes a gente pode achar que tem uma verdade sobre a coisa e não é, no máximo é a sua verdade. E aí a sua verdade, ela é muito específica, assim, né? Tipo, ela não vai dar conta de todo mundo, né? Não vai dar conta de tudo. Então, é isso, né? Você sempre vai ter mais de uma resposta para a mesma pergunta. Então, eu acho que é entender, assim, como que a gente faz isso. Ser possível essa conversa acontecer. E não ficar presos a uma lógica que é uma lógica que a gente, inclusive, tá indo contra. Como que a gente não deixa o que a gente tá indo contra tomar conta da gente, sabe? E também pela sobrevivência, né? E que a gente também quer dignidade, ser aceite, e às vezes parece que é isso. A gente só pode ser contanto que o outro não seja, né? Com que outro, que isso legitima. Então eu deslegitimar o outro é o que faz eu ser. Só que isso é a lógica que impõe na gente. Então, será que é essa mesma lógica que a gente quer seguir, né, em comunidade? E isso não é dizer que é essencialmente os binários ou não binárias, mas é como que a gente tá tratando das questões que estão colocadas no mundo pra gente, tratando dessa comunidade. Fez sentido isso aí, Ami? Com certeza, amigo. Foi bonito também de ouvir, viu? Foi bonito. A gente habla, né? A gente fala. Ai, amigo, muitas coisas pra gente continuar pensando. Ali, agora encaminhando para o nosso finalzinho aqui. Gostei muito da nossa conversa. Achei que foi assim bem densa, mas não foi cansativa. É diferente, sabe? A gente falou de muita coisa, a gente trouxe muitas referências para as pessoas também poderem, caso queiram, procurar outros referenciais teóricos ou de subjetividades, de vivência. Você trouxe as suas vivências, eu trouxe as minhas. A gente veio num compromisso que não é uma nova ortodoxia, né, identitária. Nosso compromisso é mesmo com essa possibilidade, esse direito de existir em direções múltiplas e que inclui pessoas que se afirmam de modos diferentes. Acho que essa é a grande coisa. Recusar essa legitimidade de que só existe um jeito de ser, um jeito trans legítimo, é um pouco da gente fechar o nosso próprio movimento trans, que é justamente essa pluralidade. Ser trans é ser um monte de coisa. E pode ser não ser nada também. E tá tudo certo. A gente não veio aqui para responder a pergunta, né? Embora nós atraímos vocês, talvez, que nos escutem, pela ideia de pode haver pessoas transbinárias? E o pode não é no sentido de deve ou não, é no sentido de possibilidade. A gente chegou em algumas conclusões inconclusivas e bem inconclusivas sobre direitos de existência. E a ideia aqui não é a gente fechar em nada mesmo, né? Cada pessoa trans pode ser a sua própria cartografia de possibilidade. E é bom que seja. Isso vai assustar? Vai assustar. Vai assustar quem? Vai assustar pessoas que estão acostumadas a existir dentro de uma caixa única. E aí, se você põe muita coisa, a caixa não dá conta mesmo, ela vai quebrar. E as pessoas não querem que quebra. E o que que elas fazem para essa caixinha não se romper? Jogam pessoas para fora. Todos aqueles objetos diferentes, joga para fora, que a caixinha tá enchendo, vamos tirando. Em vez da gente falar, gente, será que o ponto
Não é, essa caixa não existe mesmo? Será que o ponto não é a gente quebrar? Só que a gente não está nesse momento ainda. Então, no máximo, na melhor das hipóteses, vamos ampliando a nossa caixa. Vamos pegar espaços onde caibam ainda dentro dessa epistemologia, dessa construção de conceito, de performance, de gênero. Gênero é performatividade, não é uma decisão puramente da pessoa e não é uma decisão puramente da sociedade. E uma pessoa pode mudar a sua própria expressão ao longo do tempo, é uma coisa que se faz no caminho. Ela é feita conforme ela também faz a si e aos outros que estão ao redor, né? Então, pode existir pessoas transbinárias? Eu queria que vocês pensassem, vocês falassem com a gente que o problema não é sobre esse assunto. A questão é como que a gente tem exatamente dialogado com as pessoas trans que estão chegando, com as pessoas que estão se descobrindo ou se redescobrindo, que estão já descobertas em si, se permitindo viver certos espaços, certas coisas. Eu não quero nenhuma pessoa trans, isso aí sou eu, Andreone, falando. Eu não quero nenhuma pessoa trans que se tranque dentro de casa enquanto os hormônios fazem, entre aspas, efeito, enquanto os seus corpos se modificam para caber em qualquer sistema, e só assim elas têm segurança de se mostrar para o mundo sem sofrer a represália tanto de pessoas cis quanto pessoas trans. Talvez a pandemia, com todos os problemas e as milhares de mortes que a gente teve, foi esse lugar que já mostra a própria violência do sistema, né? É preciso haver uma pandemia que obrigue as pessoas a ficarem dentro de casa para que elas possam ter um movimento que talvez antes não conseguiria fazer naquelas condições. Ai, mas desde antes existem pessoas trans. Mas você é você, cada pessoa é uma pessoa, cada lugar é uma possibilidade. E às vezes a pessoa precisou disso. Precisou se afirmar para si, no seu lugar, no seu isolamento. No seu isolamento foi ler sobre transgeneridade, foi entender sobre isso, foi experimentar o próprio corpo, a própria estética e foi vendo que era possível. Por que que isso está errado? Não sei por quê, eu acho que não está. O binarismo é o pensamento que transforma isso no erro. E é sobre isso que a gente está falando. E aí, Ami, eu queria te convidar para falar suas palavrinhas, para se despedir das pessoas também, se despedir deste episódio, hein, Ami? A gente vai fazer mais, você se prepara. Ai, gente, muito obrigado aqui pela grande escuta de vocês, né? Porque a gente hablou por algum tempo. Mas é isso, quem quiser, se inscrevam nos Cursos da Brava, que é um projeto massa, pra quem não conhece, né? No Instagram é Brava, só que tem um ponto entre o V e o A, e um underline. Procura Brava, vai dar certo, eu acho que vai dar certo. E aí, é isso, né? Lá a gente divulga os cursos e tudo mais. Se você participar de um curso, provavelmente você vai me ouvir falando, mas é isso, né? Dentro desses ambientes, geralmente, são ambientes onde a gente consegue elaborar um pouco mais, né? Dizer mais das coisas, tem tempo de trocar ideia. E eu quero muito agradecer a minha amiga Andreone, né, que eu digo bastante da Brava, inclusive, porque a Brava, ela me possibilitou conhecer muitas pessoas que são muito queridas, muito próximas de mim, assim, do meu coração, e que eu troco muito, né, na vida. Então, são amizades muito felizes, assim, que com certeza compõem não só a minha transgeneridade, né, ou a minha forma de estar no mundo, mas compõe inclusive a forma como a Brava é pensada, elaborada, né, que ela é com todo esse coletivo, assim, de pessoas que estão participando estão participando desses espaços e que estão me ensinando muitas coisas todos os dias, né, que a gente está compartilhando muitas coisas. Então, eu agradeço muito, assim, a confiança, né, de me chamar pra estar aqui num episódio desse, de estar num espaço, de ser minha amiga, né, de estar comigo mesmo, assim, é uma coisa que me alegra bastante. Acho que a gente tem que enaltecer, assim, esses momentos que a gente tem de felicidade, quando a gente tem encontros tão bonitos, assim, né? Então é isso, Ami. Muito obrigado por me chamar, por estar aqui. Imagina, amigo. E é isso, né? A transgeneridade, como muitas coisas na vida, ela é feita na rede também, né? Rede, assim, a rede que a gente constrói com as pessoas. E são encontros potentes, eu gosto muito, eu que agradeço você ter aceitado prontamente essa conversa. E aí a gente falou muita coisa importante, agradeço quem escutou até aqui, porque ficou um episódio longo, mas eu não acho que é um episódio que tá longo e maçante, não. Eu acho que ele tá muito gostoso mesmo. Eu gosto muito disso. E, de novo, obrigada pela presença na vida também, né? Não só nos espaços de debate, na vida. Temos que marcar mais um rolê com lasanha vegana pra gente. E vinho, né? Porque faz bem pra vida e fofoca.
Tá bem, Ami? Obrigada demais por ter aceitado participar. É isso, gente. Pode me chamar pra comer coisas veganas, por favor. Ou ir pro A gente bar. gosta. Que a gente- E para quem fica, a pergunta que eu faço é: você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?